Fala pessoal do Chimarrão Podcast, Jairo aqui. Hoje nós temos um cara que vai vir tentar sanar minhas dúvidas de MEI, né? O nosso professor Gustavo. Bom, professor, vamos começar do começo, né? Quem é Gustavo? Muito bem. Primeiro, já agradecer, né, pelo convite aí de poder participar do podcast, um projeto bacana, trazendo algumas figuras aí de Gravataí para compartilhar um pouquinho com a galera. A galera sempre sedenta aí pela informação. Então, o Gustavo, cara, é um cidadão aí, como qualquer outro, que vem aí há alguns anos se empenhando na área de gestão empresarial, focado aí em pequenos e micronegócios, e que já tem uma história aí, uma trajetória bacana, né? E que nos permite estar aqui hoje compartilhando um pouquinho com vocês na área da educação, né? Mas já tive a oportunidade de desenvolver aí trabalhos profissionalmente falando em organizações, empresas, sempre nas áreas, né, da minha formação, que é nas áreas de gestão, logística, finanças, contábeis, né? Um pouquinho da minha formação aí. E mais especificamente, e aí já trazendo um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, eu venho trabalhando e ajudando microempresas, mais especificamente os MEIs, microempreendedores individuais, compartilhando conteúdo, conhecimento, trazendo aulas, ajudando a galera com consultorias, com material, enfim. E isso já há 3 anos que a gente vem com esse trabalho, né, de compartilhar através das redes sociais. É um projeto bem focado aí em YouTube e também Instagram, onde a gente desenvolve aí trabalhos desde diagnósticos gratuitos para os MEIs, como eu falei, além das consultorias, além da nossa comunidade. A gente vem trabalhando numa comunidade que é um treinamento bem completo para os microempreendedores individuais, com acesso muito material mesmo, muito conhecimento, pensando, né, sempre em ajudar o microempreendedor a entender melhor sobre o seu negócio, do ponto de vista fiscal, tributário, contábil, mas também focar no crescimento do negócio. Não adianta a gente ficar só pensando na burocracia e ficar preso, né, e não ter tempo, muitas vezes, de pensar, e isso é o mais importante do negócio, que é no crescimento. Então, a gente vem trabalhando fortemente nesses últimos anos, compartilhando com essa galera. O Gustavo trabalha com educação já há um bom tempo. Inclusive, tivemos a oportunidade, né? Passamos por lá. Tivemos a oportunidade de compartilhar um pouquinho com o Jairo. O Jairo já foi, né, meu aluno aí no curso de logística, né, Jairo? Então, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. E a ideia aqui, Jairo, é trocar ideia aí, como tu falou, tu tem tuas dúvidas, né? Com relação ao MEI. E a ideia é trazer pra galera aí um pouquinho do campo de batalha, um pouquinho das dificuldades que eu percebo ao longo desse tempo trabalhando com a galera. E a gente atendeu aí mais de 30 mil microempreendedores. Se a gente for olhar aí no nosso canal do YouTube, já são mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, em tese, claro que tem gente que assiste mais de uma vez, mas em tese a gente ajudou mais de 1 milhão de pessoas. Em tese, com os nossos conteúdos. Só de diagnósticos gratuitos já foram realizados mais de 5 mil diagnósticos gratuitos, onde a gente dá toda uma ideia para o microempreendedor de como é que a empresa dele está, quais são as pendências que ele tem, se é que tem, como é que está o status do CNPJ dele, se ele tem pendências com o pagamento dos DAS, se ele tem pendências com declarações, se ele está devendo para a Receita Federal. Então, é um trabalho aí que eu julgo, sou suspeito para falar, mas um trabalho aí que tem ajudado, acredito eu, até pelo retorno que a gente recebe da galera, tem ajudado bastante. E queremos fazer mais, por isso que a gente está aqui hoje, para compartilhar, né, Jair? E vou dizer sinceramente, não sabia que abrangia tanta coisa, sabe? Referente ao professor. Para mim é o professor Gustavo, entendeu? Para mim é o professor Gustavo. Não sabia que tu atuava numa área tão grande, entende? Que tu dava tanto ajuda, tanto apoio. Tô te acompanhando no YouTube, tô te acompanhando no Instagram, mas não sabia que tu fazia todo esse trabalho. Como eu disse, para mim era o professor Gustavo. Um cara que entende do MEI vai vir explicar pra gente o MEI. E a gente chega aqui e mostra pra nós que é muito mais do que só o cara que entende do MEI, entendeu? E vamos essa eu preciso perguntar, tá? O que é MEI? MEI, vamos lá. MEI é uma sigla, né? Sim. Para uma modalidade empresarial que ainda é bem recente, bem nova. Nós temos aí, a lei foi aprovada em 2008, em 2009, as primeiras pessoas começaram a se registrar como microempreendedor individual. Então, MEI é a sigla para microempreendedor individual. Então, a gente tem aí um pouco mais de 10 anos dessa figura jurídica no nosso país, e muita coisa a gente tem para esclarecer, para a galera entender. É uma modalidade empresarial, né, Jair, assim, relativamente simples de se registrar.
Inclusive, qualquer pessoa pode, através lá do portal do MEI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no nosso planejamento que a gente tem aqui para compartilhar com a galera. E as regras, manter a empresa MEI em dia também ela é relativamente simples. Porém, é tão simples que às vezes a galera esquece desse simples, esquece de fazer o que eu costumo dizer, o feijão com arroz, né, bem feito, e acaba se atrapalhando. E se atrapalhando do ponto de vista mesmo de não pagamento dos tributos, e aí, ao não pagar os tributos, isso muitas vezes pode e acaba essa dívida se transferindo para o CPF do empreendedor, deixa de ter uma série de benefícios, né? Mas assim, respondendo diretamente a tua pergunta, MEI, microempreendedor individual, né? Então, uma figura jurídica, uma modalidade empresarial que hoje é a porta de entrada para o mundo do empreendedorismo. É a forma mais fácil, mais simples, rápida e mais barata de se dar os primeiros passos aí no mundo do microempreendedorismo. Mas é importante dar esses primeiros passos com segurança. E a ideia é trazer um pouquinho, então, compartilhar um pouquinho para a galera que está pensando em se registrar, está pensando em abrir a sua empresa MEI, ou mesmo que já seja um microempreendedor, já tem o seu CNPJ, entender um pouquinho e tomar alguns cuidados que são bem importantes aí. Sim, sim. Vamos nessa mesma leva do que é o MEI, né? Tem um valor, certo? Que tu pode... não é lucro, mas é... Faturar, boa. Obrigado. Isso aí. Às vezes falta. Que tu pode faturar por mês, certo? E não é nem a questão de quanto, mas e se passar desse valor? Vamos chegar lá. E aí, então, vamos chegar lá. Vamos. É que, como eu te disse, eu tô fazendo as perguntas do que eu não sei. Mas se tu tem um programa, vamos tocar aí pra nós não... Vamos chegar lá. Mas assim, respondendo a tua pergunta, a gente tem um limite aí de R$81 mil, que entende-se, né, no meio que é um limite baixo, R$81 mil anual. Isso dá uma média de 6.750 no mês. Mas, por exemplo, tu pega alguém que trabalha com um comércio, que compra a sua mercadoria para revender, já é um faturamento relativamente baixo. Se tu compra R$3 mil de mercadoria e aí vai faturar, a margem normalmente é exprimida de lucro mesmo, fica muito pouco. Então já tem uma série de projetos, de legislações ainda em discussão no Congresso, no Senado, para se aumentar esse limite. Mas se ultrapassar esse limite, o microempreendedor ele é desenquadrado, ele deixa de ser um MEI e passa a se enquadrar numa outra configuração, uma outra modalidade empresarial. Aí sim, com algumas regras e algumas exigências diferentes do MEI. Como, por exemplo, a necessidade de um contador. O MEI não precisa. Apesar de que esse profissional contábil, com esse conhecimento contábil, é muito importante em algumas situações para dar uma assessoria, para dar um suporte, um embasamento, tirar as dúvidas, né? Mas o MEI ele não precisa de escrituração contábil, como a gente fala, mais tecnicamente falando, ele não precisa ter o contador para fazer os registros, pagar os impostos, oferir lucro, balancetes, declarações. Não, o próprio empreendedor, ele consegue fazer isso. Agora, no momento que ele se desenquadra do MEI, e aí o faturamento é um dos principais motivos para o desenquadramento, aí sim ele já vai pagar a tributação já é diferente, a tributação já é sobre o que ele fatura, não mais fixo. A gente vai entrar nesses méritos aí. E aí ele vai... É uma configuração diferente de empresa, né? Com um custo maior, com algumas necessidades diferentes da empresa MEI. Então ele desenquadra. Sim. E aí é importante, eu atendo diversos MEIs que eram MEIs, que não são mais e que não se atentaram a isso. E a gente vai a fundo, vai realizar um diagnóstico, vai fazer algumas verificações no CNPJ, a gente percebe que a empresa foi desenquadrada e muitas vezes o empreendedor nem sabia disso. Quando a gente abriu o mercado e com 6 dias, eu já tinha comprado mais do que eu poderia comprar, porque eu trabalhava com carne. E a carne é muito cara, né? Sim. Então, ela sobe muito o teu valor na nota fiscal, né? E eu já não podia mais... eu acabei nunca correndo atrás, nunca fui atrás para ver o que eu precisaria fazer, até porque acabou dando problema, a gente acabou fechando. Mas o problema que não foi com isso, foi outra coisa. Mas por isso que eu perguntei, entendeu? Se a gente passa, o que acontece, o que precisa ser feito. Desenquadra. Mas como eu sei, né, Jário, que tem uma galera aí que talvez esteja nos assistindo e que não ainda possui a sua empresa MEI, então a ideia aqui, feito essas apresentações iniciais, né, e quem quiser saber mais,
Acho que o Jairo vai deixar aí depois aí na descrição, enfim, nossos contatos, Sim. Instagram, canal de YouTube pra galera acompanhar também, e e-mail, né? Se tiver alguma dúvida, queira um contato mais de perto aí, mas principalmente no Instagram. A gente responde muita dúvida lá, normalmente a gente costuma abrir as caixinhas de perguntas lá nos stories, então é legal. Mas assim, a ideia aqui é falar com quem quer se registrar, ou seja, tem a ideia de empreender, quer ter uma empresa MEI, ouviu falar sobre MEI, ou ouviu falar agora, né, e já se interessou, então falar para quem quer, os cuidados que tem que ter, então, para abrir uma empresa MEI. Quem já se registrou, como manter essa empresa em dia, cumprindo com as regras, cumprindo com a legislação, mantendo ela em dia. E quem não está em dia, então, trazer algumas ideias de como regularizar isso, né, quais são os passos aí importantes para deixar ela ok, deixar ela em dia, né, para poder, de fato, usufruir de todos os benefícios que eu julgo e a gente do meio acaba ouvindo, né, o MEI não serve, o MEI não sei o que, não sei o que lá. Eu costumo dizer, eu até classifiquei esse tipo de empreendedor de MEI misento, né. É o MEI misento. Para mim tem dois tipos de microempreendedores individuais. Tem o MEI raiz, que é aquele que realmente quer empreender, vai atrás, busca aprender, conhecer, se qualificar, enfim, entender onde é que ele está inserido. E tem o MEI misento. O MEI misento é aquele que abre o MEI. Sabe de tudo? Na verdade não sabe de nada, né? O MEI Acha misento que é sabe. aquele que abre a empresa MEI, porque ouviu dizer lá que tem plano de saúde, ouviu dizer lá que tem benefício do INSS, ouviu dizer que dá para comprar carro com desconto, que é tudo menos empreender, de fato, que é o objetivo do MEI, né? Esse eu chamo de MEI isento. Por quê? Depois ele começa a ver que não, peraí, eu tenho declarações, eu tenho tributos para pagar, e o MEI não serve para nada, e o MEI isso e o MEI aquilo outro, né? Então eu chamo de MEI isento, que é aquele que quer o MEI para tudo menos para produzir produtos, vender os seus serviços, né? E tem o MEI raiz, esse sim, é para esses que eu costumo falar. E quem sabe a gente consegue converter alguns MEI isentos na caminhada também. Sim. Mas eu quero falar realmente com quem quer regaçar as mangas, né, como a gente costuma dizer, e a luta. Empreender não é fácil. Eu não tô aqui querendo dizer que é fácil, não é? Quem é empreendedor, quem empreende, quem tem o seu negócio pequeno, ou grande, mas que um dia foi pequeno, sabe, né, das adversidades, das dificuldades que é empreender no nosso país. Mas a gente não pode ficar reclamando. O MEI isento faz isso, reclama, só reclama, né? Então, eu costumo dizer que essa galera, ela tem que buscar o conhecimento. E a gente vai falar sobre isso também. Acho que queria trazer alguma coisa. Não, eu me emociono, né? Não, cara, é bem essa ideia. Porque é assim, ó, é o que eu costumo dizer. É um cara leigo falando, entendeu? E perguntando pro cara que tem a informação. Eu gosto de dizer que eu tô deixando de ser... Não vai. Não veio. Eu falei hoje de tarde a palavra e agora não veio. Mas é deixar de ser ignorante. Que é quem não tem a informação. Exatamente, deixar de ser ignorante dentro daquele assunto, entendeu? Porque é exatamente essa a ideia. Eu trago, porque se tu olhar no canal, hoje tem 2 sertanejos, porque foi lançado essa semana, mas nenhum outro fala da mesma coisa. Nenhum outro fala da mesma coisa. Porque eu entendo que tu tem que trazer conteúdo para as pessoas diferente, entendeu? Não só para o mesmo tipo de público. Porque se tu trouxer só para o mesmo tipo de público, além de tu virar um podcast só daquilo ali, tu vai alcançar o mesmo tipo de público sempre. E assim não. Assim tu vai trazer o cara que quer entender o que é o MEI, o cara que quer entender o que ele faz, entendeu? E como o senhor falou, quando eu comecei a saber da ideia do MEI, a primeira coisa que eu ouvi dizer do MEI era aquela história. Faz o MEI, que quando tu tá desempregado, tu paga menos pro INSS. Ó, essa foi a primeira frase, a primeira vez que eu escutei falar do MEI. Que eu simplesmente ia pagar menos imposto... Arrecadação. Menos arrecadação pro governo, para poder se aposentar lá na frente, no caso. Sim. Não, é possível, é um dos benefícios que se tem do INSS para o MEI, é a possibilidade de se aposentar. A aposentadoria aí por contribuição e também idade. Precisa ter os dois aí para poder... Enquanto MEI. Claro que se tu trabalhou numa empresa, depois abriu o MEI, tem contribuições de outras formas, como autônomo ou como profissional com registro em carteira, isso lá no final vai... Se soma tudo no bolo, né? Sim. Mas existe realmente muita desinformação. E não vou longe, tá, Jair? Antes da gente entrar aqui no nosso cronograma aqui que a gente tem, hoje ainda pela manhã, eu estava atendendo um microempreendedor, uns atendimentos que a gente estava fazendo, e ele me comentou, eu abri a empresa em 2016, porque eu precisava emitir uma nota lá, e aí me disseram, e segundo ele dizendo para mim, né, que foram 3 ou 4 pessoas que disseram para ele que
E, não, só pagava o tributo quando o DAS, que é o documento de arrecadação, né, do Simples Nacional, onde se paga os impostos, não, só paga quando for emitir nota. Nos meses que tu não for emitir nota, não precisa pagar. E, na verdade, isso não existe. Por quê? Porque o MEI, ele paga, os tributos são fixos mensais. Não importa o quanto que tu vai faturar, ou se não faturar nada, ainda assim tem que pagar os impostos todos os meses, que é através do DAS, a guia de arrecadação. Então, tu vê quanta desinformação. E foram 3 pessoas que disseram para ele a mesma coisa. E aí ele, em função dessas 3 pessoas, ficou desde 2016, porque ele abriu em 2016, emitiu notas. Nada. Em 2016 ele emitiu algumas notas, depois ele nunca mais emitiu notas, não precisou. A empresa dele ficou meio, né, em stand-by lá. E aí ele achou que não, me disseram que eu não precisava, então nunca mais pagou. Nossa. E aí a gente vai ver quase R$4.000 de... Era o que eu ia dizer? De tributos. Uma cacetada de dinheiro. Além de multas por não entrega nas declarações, né? Então, assim, é muita desinformação. Um pouquinho da ideia hoje aqui, então, que é o trabalho que a gente tem feito no canal, é justamente compartilhar isso, desmistificar algumas coisas. E a gente está aprendendo todo dia, né, Angélia? Até porque esse ano é um ano bem atípico. Na verdade, os últimos 2 anos bem atípicos, né, em função de tudo que a gente já sabe. E a própria Receita Federal, através do Comitê Gestor do Simples Nacional, então, o MEI é uma figura que faz parte do Simples Nacional. Para quem não sabe o que é o Simples Nacional, é uma modalidade, um sistema tributário diferente. Poderia usar outras palavras, mas simplificando, um sistema tributário diferente. Por que é diferente? Porque facilita a vida do pequeno empreendedor. Existe o Simples Nacional. O Simples Nacional, em vez de estar pagando ICMS, ISS e todos os outros IS da vida, os impostos, em várias guias diferentes, tu paga tudo isso numa guia só. Então isso simplifica a burocracia do empreendedor e ele também paga menos impostos. E aí, o MEI tem um Simples Nacional específico, que é o CIMEI, Simples Nacional para o MEI. Então lá... ele tem toda uma carga tributária simplificada, tá? Outra coisa que eu não sabia. Então assim, existe um ambiente tributário no Brasil que se chama Simples. É o Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional ainda existe o CIMEI, que é o Simples Nacional específico para o microempreendedor individual. Nossa. Específico. Então, mas só para trazer alguns números importantes aqui, Jairo, sobre o crescimento dessa modalidade empresarial, então que a gente tem aí um pouco mais de 10 anos, porque em 2009 que a legislação entrou em vigor, e isso lá ainda nos governos, né, acho que já era Dilma, Lula, enfim, não sei. Já era Dilma, enfim, ali, naquele momento, e de lá para cá, cresce de forma, assim, não digo assustadora porque é bom, mas outras coisas desse crescimento é que são assustadoras. Mas hoje a gente tem aí quase 13 milhões de microempreendedores. Nossa. Acho que ainda era Lula. Desculpa, mas é que eu tô pensando. Eu tô pensando, mas buscando. Eu acho que ainda era Lula. Não, eu não fiz as contas, mas é que eu não lembro qual é o primeiro ano dele. Será que não é 2003? O primeiro ano dele? Enfim. Mas foi ali, né? Naquela gestão lá. É muita gente. Muita gente passando aí, e saindo e entrando, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, assim, hoje, um pouco mais de 10 anos depois, nós já somos quase 13 milhões de microempreendedores no país. É a modalidade empresarial que mais cresce, disparado. Né? Agora, pela simplicidade, talvez, de se registrar e de se manter, é que a galera simplesmente esquece. Existe muita desinformação no ar, né? Então, a minha missão hoje é levar o quê? É levar mais crescimento com menos estresse para o microempreendedor. E é a partir daí que a gente vem trabalhando com os diagnósticos, com as consultorias, formatando a nossa comunidade com um treinamento bem completo e uma série de outros suportes que a gente dá aí que tem como objetivo atingir essa missão, crescimento com menos estresse com a burocracia. Porque realmente... Por incrível que pareça, né, em 2021, com o Google, com todas as ferramentas que a gente tem aí, ainda tem muita desinformação. Vou dar o exemplo diário que a gente tem. O meu pai tem um mini mercado e usa o meu MEI. Porque eu não consigo explicar para ele que era bom ele ter o dele. Para ele ter os benefícios. Ele tem medo que ele tá perto de se aposentar. Ele tá perto de se aposentar, eu acho que ele se aposenta agora em agosto, ou em agosto do ano que vem, não tenho certeza. E ele tem medo de que dê problema e ele não consiga se aposentar. Não, de forma alguma. Ele não vai ter prejuízo nenhum para a aposentadoria dele. Se ele já tem lá o tempo ou as contribuições. Falta chegar na idade.
Ele já passou do tempo de contribuição, e aí tu não pode parar de contribuir, né? Tu tem que continuar contribuindo, porque senão depois tu não consegue. E para ele, literalmente, falta tempo é idade, não é tempo, é idade. Atingir a idade. Beleza, mas isso é um outro mito aí. Não influencia em nada. Ele pode estar tocando o negócio dele, que isso não vai influenciar nada. Pagar menos. Na verdade, ele vai estar até contribuindo mais ainda, né? Vai estar com um valor maior ainda de contribuição. Mas assim, então hoje já são quase 13 milhões, cara. E isso assim, ó, a cada ano acresce esse número 1,5 milhão, 2 milhões. Com o momento econômico que a gente está vivendo agora e de desemprego, muita gente foi na luta, arregaçou as mangas e foi empreender. Então, do ano passado para cá, o número deu um salto gigantesco. E na minha avaliação, tende a crescer cada vez mais. Porém, um dado assim que realmente preocupa, né, Jair, é justamente o percentual de microempreendedores que não sabem exatamente o que estão fazendo. Números do Sebrae, aí não são nem números meus, assim, porque os meus números são os meus números limitados em função da quantidade de pessoas que eu atendo, enfim. Mas assim, números do Sebrae indicam que, na última pesquisa, o Sebrae a cada 2 anos, 1 ano e meio, eles divulgam eles têm lá, dentro da plataforma deles, o Data Sebrae, né, que é o Sebrae Dados, enfim, então eles trazem dados de empresas no Brasil. E tem lá uma classificação só para mês. E na avaliação deles, na pesquisa deles, em torno, mais de 50% desses microempreendedores, a gente está falando de quase 13 milhões, né? Sim. Mais de 50% desses microempreendedores estão com débitos, né, junto ao Simples Nacional, junto à Receita, ou seja, não vem cumprindo com as suas obrigações. E é isso, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E a Receita Federal, junto então com o Simples Nacional, né, o Comitê Gestor do Simples Nacional, eles vêm incrementando e realizando uma série de mudanças dentro do programa, dentro lá do sistema. Só para ter uma ideia, até alguns anos, até o ano passado, era possível o microempreendedor ir lá e realizar a baixa da empresa dele, mesmo sem ter realizado declarações, sem ter feito o pagamento de DAS. Ele poderia baixar, claro que ele tem que pagar depois. Mas hoje, a Receita Federal mudou aí, esse ano agora. Então a gente tem que estar sempre acompanhando. Não basta abrir o CNPJ e, não, agora o MEI, não. Todos os anos ocorrem várias mudanças, tem que estar acompanhando. Sim, ou então tem um profissional que vai dar esse suporte quando necessitar. E só para ter uma ideia, agora, os microempreendedores que não realizaram as declarações nos últimos 2 anos, né, estão tendo o seu CNPJ inapto. Ou seja, não consegue fazer a baixa se não for lá, realizar todas as declarações. E aí, quando realiza as declarações, tu tá declarando que realmente... Né, tu tá falando para a Receita Federal que não, esses débitos são de fato meu. Né? E aí, então, várias coisas mudando. Agora, em março, abril e maio, a Receita prorrogou os boletos do microempreendedor, não só do microempreendedor, mas para todas as empresas do Simples Nacional, para pagamento parcelado. Então, muita coisa mudando. O portal do MEI mudou ano passado, em dezembro mudou também. O ano passado também tivemos a dispensa de alvará para o microempreendedor individual. Então, muita coisa que está mudando e que tende a mudar. Tende a mudar. Por quê? Porque existe uma urgência, né, no país da gente facilitar o empreendedorismo, facilitar, tornar a vida das pessoas que querem empreender mais fáceis. O MEI é uma modalidade fácil, sim, mas dá para simplificar ainda mais. E a Receita, em alguns aspectos, vem simplificando, em outras, vem dificultando. Mas é importante a gente estar sempre acompanhando isso. Então, assim, são quase 13 milhões. Desses 13 milhões, mais de 50%. Não é eu falando, o Sebrae, né? Que é a empresa do Sistema S que dá o suporte para as pequenas empresas aí. E então alguma coisa precisa ser feita. O Sebrae está fazendo essa parte, né? Mas eu acredito que o empreendedor ele tem que também fazer, o aspirante a microempreendedor tem que fazer a parte dele, que é o quê? Que é buscar informação, quer se qualificar, que é como o Jairo disse, sair da ignorância, né? Porque a ignorância parece que é algo ruim. Não, a ignorância é quando eu não sei de algo, eu nunca tive acesso àquela informação. Todos nós somos ignorantes em vários aspectos, né? Em vários assuntos. Agora, se eu vou abrir uma empresa MEI, eu tenho que buscar essa informação. Sou ignorante, ok, tá, então como é que funciona essa parada? O que tem que fazer? Quais são as obrigações? Tá, eu abri, tá, isso eu preciso emitir nota e tal, mas e se ultrapassar o limite de faturamento? E agora, o que eu vou fazer? E é nesse aspecto que a gente vem trabalhando bem forte, né, Jair? Compartilhando com essa galera. E de onde é que surgiu essa ideia, né, de começar a trabalhar com esse público? A minha formação é na área, né, de gestão, contábil, financeira, logística, enfim, todas essas áreas aí a gente pode compartilhar bastante com a galera. Mas mais especificamente, assim, a minha relação com o microempreendedorismo individual começou em função da minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma empresa MEI, eu nem sabia. Ela estava naqueles 50%,
né, de pessoas que abriram, porque eu ouvi falar que era bom, que, enfim, na emoção, muitas vezes o pessoal abre na emoção, ou abre... O ano passado, por exemplo, quando se falou que os microempreendedores ganhariam auxílio emergencial também, um monte de gente saiu correndo para registrar MEI, quando na verdade nem precisava, porque não era critério ser MEI para ganhar o auxílio. O critério era lá a questão da renda per capita, né, de estar desempregado. Sim. Não precisava ser MEI necessariamente para... Eu não recebi o auxílio, eu estava desempregado, eu não recebi o auxílio, porque em 2018 eu ganhava mais de 30 mil. Em 2018. Cara, eu sou pobre. Pobre não guarda dinheiro, entendeu? Sim. Se é quem tem dinheiro, vai guardar dinheiro. Mas pobre toca. Os critérios do governo foram bem questionados, né? O que tem a ver o ano de 2019 com 2020? 2020 é uma outra... Mas enfim, né? Mas o fato é que a galera saiu correndo, porque não buscou informação concreta. Na verdade, que o mais importante era a questão da renda per capita da família e a questão de estar desempregado. E aí a galera, não, eu vou abrir o MEI, eu vou ganhar um auxílio. E não, na verdade, abriu para nada. Mais um gasto. E aí muitas vezes deixa parado lá e eu é bola de neve. Eu tô pensando uma coisa aqui e eu preciso dizer, tá? Eu não sei como Diga. O senhor foi parar no Tuiuti. Mas eu quero parabenizar o Tuiuti. E não é porque eu tenho essa mania de ser meio sincerão, sabe? E não é porque tu tá aqui. Mas te ouvindo falar, e eu sempre gostei muito dos professores, eu vejo um baita professor, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, a gente tá conversando um assunto que daqui e dali para algumas pessoas podem ser chato e não é chato. Tu tá me explicando, eu tô entendendo e o assunto não fica maçante, tá? Eu te interrompi para te parabenizar, porque, cara, eu estudei no Tuiuti por alguns anos. Depois voltei para fazer o técnico, estudei no Padre Nunes e a gente sempre tem alguns professores que não são aquilo que a gente gostaria que fosse. Falta um pouquinho deles. E é muito tri. Tu tem um cara para te explicar o assunto, tipo assim, que domina o assunto, sabe? Tu tá falando e tu não tá lendo em lugar nenhum. Tu tá puxando daqui, tá ligado? Meus parabéns. Eu não vou chamar de aquisição, porque as pessoas não são aquisições, né? Mas olha, o Tuiuti acertou muito. Não sei se foi eles que foram te procurar, se tu procurou eles, mas é um acerto muito bom para a escola. Obrigado, Jair, obrigado. E eu costumo dizer assim, cara, eu não me poupo mesmo, porque as pessoas que me conhecem são mais próximas, sabem o quanto que eu gosto de compartilhar. Cara, eu aprendo um negócio e tenho que compartilhar com alguém. Parece uma coisa assim, meio que, se eu não conseguir compartilhar, chega a me deprimir, porque eu preciso botar pra fora. Dentro do técnico mesmo, tá? Tinha alguns professores que as aulas eram... desculpa, além de maçantes, tu senta pra olhar, tu não quer, mas o professor é fraco, sabe? Não sei se ele não se empenha em alcançar o conteúdo pra te passar, se ele tem dificuldade mesmo de alcançar pra te passar. E mesmo quando eu tinha aulas, eu já gostava da tua aula. Era uma das... No segundo, acho que contigo eu tive só o segundo semestre, não sei se eu tive o primeiro. Mas era uma das poucas aulas que quando eu saí porque eu tava de saco cheio, eu não conseguia mais prestar atenção nos professores. Entendeu? E era um dos poucos professores que entravam na sala de aula e eu sentava assim, não disse, cara, eu vou escutar, porque ele me prende, ele me passa informação de uma forma que dá vontade de aprender. Show de bola, obrigado, Jair. Desculpa te interromper, mas é que, sabe, quando tu tem uma coisa que tu precisa dizer, porque eu sabia que a gente ia começar a conversar, tu ia destrinchar no teu assunto e eu ia perder, tá ligado? Não, show de bola, obrigado, cara. Como eu digo, eu não me poupo mesmo, não é? Falar da gente sempre é complicado, né? Mas tem uma coisa assim que eu não me poupo, é justamente no compartilhar a informação, no compartilhar com as pessoas. Eu prezo muito por isso. E claro, o bom aluno também facilita, né? Sim. Então não adianta nada, né? O professor tá lá imbuído, né? De todas as boas intenções do mundo. Na educação, eu sempre costumo dizer que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então a gente tem 50% que é aquele que está lá e que quer... né, compartilhar e transmitir, fazer com que os outros aprendam, e tem os outros 50% que é o cara, o aluno, né, que tá lá enquanto aprendiz também, sugar do professor aquilo que ele tem para dar também. Mas, assim, rapidamente, né, mas no Tuiuti eu tô desde 2013, o curso técnico ali, eu tive a oportunidade de ajudar a construir o programa, inclusive, que tá lá, não sei se já foi mudado ou não de lá para cá, mas desde a primeira turma, lá em 2013, sim. Eu era de Mascarenhas, e aí o Tuiuti me procurou lá no Mascarenhas, e aí a gente teve essa
essa ideia, né, de vir ajudar Sim. na Não, construção. cara, não precisa citar nomes, mas eu tinha professores que a aula era maçante e eles eram... Eu não gosto de dizer que é fraco, porque daqui a um pouco ele não consegue se fazer entender. Eu tive um professor no Tuiuti que dava matemática há uns anos atrás. Esse eu vou falar o nome porque eu era um dos poucos caras que Pode ser entendia. meu colega, não me compromete. Não, eu acho que ele não tá no Twitch mais. Eu sei que ele já tinha saído, que é o Paulo Joel. Que ele Não é um conheço, cara, não. ele é um cara meio incompreendido assim, porque o cara é um gênio, literalmente um gênio. Só que ele não sabe se fazer entender. Ele não é didático, Didático. entendeu? E o cara, eu sempre fui bom em matemática. Eu sempre fui um dos primeiros da minha turma em matemática. Nas turmas deles, eu normalmente era um dos primeiros também. Mas eu entendia 20% do que ele falava. Tu tá entendendo? Tipo assim, do 100 que ele passava, eu entendia 20. Só que, tipo assim, ó, tu via que ele não falava, o que eu entendia, eu percebia que ele não conseguia chegar na gente, não é porque ele não sabia o conteúdo, é porque ele não sabia passar o conteúdo. Didática, Mas o cara era um gênio. O cara é um gênio. Tu senta pra conversar com ele assim. Eu sentava pra conversar com ele assim. Eu tinha vergonha, às vezes, do que eu sabia pra entrar no assunto com ele. Porque ele era muito bom. Em conhecimento próprio. Sim, sabe? e essa questão didática é bem interessante, porque é uma coisa que, assim, principalmente nos conteúdos, né? Se for assistir meus conteúdos, vão ver que muitas vezes eu repito algumas coisas, porque eu sei que aquilo ali é chave. Se o cara entender aquilo ali, o resto ele já é consequência daquilo ali. Então eu costumo dizer, né? A exposição repetitiva faz com que tu compreenda aquela ideia. Então, aquilo que é fundamental eu vou repetir. E eu peco um pouco por isso, porque eu gosto de explicar realmente, né, no detalhe, né? Às vezes a galera quer, e hoje em dia a galera é muito, né, muito imediatista, afobada, quer em 2 cliques saber a resposta lá do Google, não quer, fica muitas vezes na primeira camada aqui do negócio, e tem outras camadas que são tão importantes. Então uma coisa que eu prezo é pela didática, eu sempre penso assim, não, eu tenho aqui alguém que nunca ouviu falar, alguém que sabe um pouquinho, e alguém que já sabe bastante. Só que eu tô falando para todas essas pessoas. Então, aquele que sabe bastante, daqui a pouco não tem paciência, né? Mas enfim, não Às tem vezes 3 Gustavos, né? É. A gente tem um Gustavo só, que pensa sempre que eu tenho esses 3 tipos de perfis no mesmo... Era mais ou menos isso que acontecia comigo no Tuiuti. Muitas vezes eles estavam passando o assunto que eu já dominava. E aí, como tu diz, eu não tinha paciência mais para ouvir o que eu já sabia. Entendeu? E aí, quando chegava um cara, que nem eu chegava na tua área, que é uma área que eu conhecia, que eu conheço pouco, eu me focava. Eu tinha vontade de aprender, vontade de interagir. Só que aí, pelas outras matérias, eu não prestar atenção, eu acabei notando que eu prejudicava os meus colegas. Tu entendeu? E como eu já não estava pilhado e as minhas notas não estavam legal porque eu já não prestava atenção, eu acabei optando por parar, não só por mim, mas para não prejudicar um todo. Sim. Entendeu? Eu tenho. É que às vezes eu penso demais nos outros, tá ligado? Eu tenho esse problema. Altruísmo. Eu Mas tenho esse problema comigo. É uma boa verdade. E aí eu acabei notando que eu me preocupei um pouco também com os outros, entendeu? Eu tava prejudicando os outros. Sim. Mas bom, obrigado pelo retorno, até porque normalmente ali na escola eu trabalho com gestão de custos, né? Sim. E aí a galera já, quando eu já entro na sala do dia de aula, custos, item, cálculo, e aí... E aí, claro, a gente tem que ser bem didático, porque envolve números, realmente cálculos, tabelas e tal, né? A ideia é custear produtos e serviços, então tem que ser bem no detalhe. E daí é um cara que gosta de cálculos, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu entrava na tua sala, tu entrava na sala... me ajudou ali no B. Quando eu fui para a parte comercial para fazer a conta dos produtos, né? Daí sabia fazer o inventário, ver o que tinha, o que não tinha, ver os valores, se tava bom, se não tava. Foi concurso. Foi com as alunas. É isso aí. E, então vamos lá. Desculpa. Feito parênteses, né? Feito parênteses. Desculpa. Vamos lá. Então assim, qual é a ideia? Primeiramente, quer registrar MEI? Então a gente vai falar primeiro para quem quer abrir uma empresa MEI. Então, vamos abrir uma empresa MEI aqui, claro que não na prática, né? E aí, vai lá no YouTube, lá no canal, tem conteúdo. Vamos abrir uma empresa MEI, como manter ela em dia e como regularizar, caso a gente tenha se atrapalhado nessa jogada. Cara, eu vou começar bem do começo, porque nós tivemos esse problema. Qual é o site? Vamos lá. Pra mim. Porque tu sabe que quando tu bota lá, criar MEI, aparece um caminhão de gente.
Tá. E lá na terceira página aparece o site de verdade, porque é um Beleza. caminhão de gente pra ganhar dinheiro em cima de ti pra Beleza, abrir esse vamos MEI. lá, vamos fazer esses parênteses No aí. caso, é o mesmo erro que eu. Decidiu que vai abrir uma empresa MEI, certo? Vou empreender, tenho aqui minha ideia de negócio, já tenho aqui até planejado, ou mais ou menos planejado, enfim, preciso abrir meu CNPJ agora, tá? Antes, alguns cuidados importantes, tá? Antes de abrir uma empresa MEI. Está recebendo benefício do INSS, né? Salário maternidade, as mamães, ou auxílio-doença, ou então é aposentado por invalidez, é importante ficar atento que ao registrar a empresa MEI pode perder esses benefícios. Tá? Então, uma coisa para se pensar já é um cuidado que tem que ter, tá certo? Quem recebe também Bolsa Família, ou então benefício de prestação continuada, não perde de imediato pelo fato de abrir a empresa MEI. Mas se a renda aumentar, e são benefícios que são concedidos em função da renda, né, da família, per Sim, capita ali, Sim. então podem se. E aí, claro, a ideia de abrir uma empresa MEI é para vender, faturar e ganhar dinheiro. Aí pode estar perdendo. Então, primeiro alerta aqui é justamente, está recebendo o benefício do INSS, não. Ó, e aí, outro parênteses, tá? Aposentado normal, por idade, por contribuição, pode abrir sem problema nenhum. Então não preciso nem Era isso, comentar. já? Era da sequência. É. É porque, tipo assim, ó, por que que eu tento parar a pessoa? Porque eu sei que se a gente continuar no assunto, eu vou esquecer. Uhum. Entendeu? Não, pela tua cara e a gente, com o tempo, a gente já sabe o que a galera vai perguntar, né? Então, assim, se aposentou normalmente lá por contribuição, por idade, toca a ficha. Vai continuar recebendo aposentadoria sem problema nenhum. Agora, se tiver aposentadoria por invalidez, pô, faz aposentadoria por invalidez e tu não pode trabalhar. Tu não pode trabalhar, tu não tem condições, não pode também ter empresa. Então, sim. se está recebendo o salário maternidade, recebe antes, abre depois, ou a não ser que seja um negócio tão bom, que aí abre, mas pode perder. Mesma coisa auxílio-doença. Pô, se tu tá doente, não pode estar empreendendo. Então, recebe, sai do auxílio, depois abre. Então, alguns cuidados aí. Tá, beleza. Tá tudo ok? Vamos abrir de fato. Já teve esses cuidados iniciais. Qual é o site para abrir, então? Né? O site é agora, porque em setembro do ano passado mudou. Desculpa, em dezembro do ano passado mudou. Antes era portaldoempreendedor.gov.br. Isso. Né? E agora é gov.br/MEI. gov.br/MEI. Por quê? Por que mudou? Existe um programa do governo federal que se chama gov.br. Qual é a ideia, assim, em linhas gerais, do gov.br? É disponibilizar para as empresas e para o cidadão, né, CPF, cidadão, vários serviços no canal, de forma digital, no canal gov.br. Então, vários serviços hoje estão dentro do guarda-chuva do gov.br. Inclusive, agora, para registrar uma empresa MEI, tu precisa ter o teu cadastro no gov.br. Se tu vai, hoje até, inclusive o Detran, no Rio Grande do Sul, se tu quer consultar o teu veículo, pagar o teu IPVA, alguma coisa assim, vai pedir lá o teu cadastro gov.br. E tu vai botar teu CPF lá e fazer o teu cadastro. Muita gente acaba esquecendo a senha e tal, tem como recuperar, mas o fato é que precisa. Então, agora, não é mais portal do empreendedor.gov.br, é gov.br/MEI. Isso desde dezembro do ano passado. Tem conteúdos lá no canal, a galera tem que ir lá dar uma olhada, né, gente? Sim, pra claro. se familiarizar. Sim. Aqui a gente tá trocando uma ideia, né? Enfim, lá é o clique mesmo, uma parte mais técnica e tal. Talvez mais maçante ou não, mas quer empreender tem que... Sim, tem não é só a parte boa, né? Não. Tem dinheiro entrando, é tudo. Então, assim, gov.br/MEI, esse é o site. Aí o que acontece, né? O que acontece normalmente quando alguém quer aprender sobre registrar uma empresa MEI? Vai e bota no Google. Uhum. Como abrir MEI, como abrir uma empresa MEI, como registrar o CNPJ MEI e tal. E aí é que vem o problema, dos mais desavisados, os ignorantes, no bom sentido daquele, né? Sim. Quando pesquisa isso, vai lá, como abrir uma empresa MEI, vai aparecer alguns sites ali, uns 3, 4, às vezes mais, às vezes menos, bem no topo, que são sites que não são sites do governo federal, não é o gov.br/MEI. São sites de empresas privadas que fazem esse trabalho de registro. Não estou dizendo que está errado ou que está certo isso, né? São empresas privadas que prestam um serviço de assessoria para abrir uma empresa MEI. Agora, muitos acabam clicando no primeiro link lá e achando que é o site do governo, que é o site oficial, e não é. E aí muitas às vezes me questionam, mas Gustavo, eu vi teu vídeo e tu falou lá que era gratuito. Por que estão me cobrando? Daí eu digo e respondo, tu não acessou o site oficial do portal do MEI. gov.br/MEI. E aí, agora até mudou um pouquinho, mas antes, quando era portal do empreendedor.gov.br, tinha alguns sites que eram muito iguais. Era lá, portaldoempreendedor.net, portal mais empreendedor, não sei o quê. E aí confundia, galera. Sim. E aí entrando lá, R$150, R$249, R$329 para fazer o registro. Tá errado?
Não estou dizendo errado, os caras estão prestando o serviço deles lá no site. Né? Agora, quando tu tem um site muito parecido como era antes, pô, é sacanagem, é má fé pelo menos. Mas o que tem que buscar mais informações. Né? E aí se tu entrar hoje aí, e galera que tá assistindo, entra aí, bota no Google aí, abrir uma empresa MEI. E depois me diz lá, me chama lá no Instagram, sei lá, o que vai aparecer ali? Vai aparecer sites que não são sites do governo, para abrir de forma gratuita, tá? Eu já atendi microempreendedores que, não, Gustavo, eu sei que é gratuito, tu já me falou, mas eu quero registrar contigo aí, porque eu quero ter essa assessoria, eu quero fazer o negócio certo. Beleza. A gente tem lá, né, os nossos honorários para se fazer trabalho, que é, claro, muito abaixo do que esses sites cobram aí. Né? E a gente compartilha esse conteúdo de forma gratuita lá no canal. Ainda esse ano a gente atualizou a aula com passo a passo para registrar. Clique a clique mesmo, tudo passo a passo, desde o cadastro lá no início, acessando, fazendo esse alerta dos sites e tudo mais. Então, o primeiro cuidado aí, quer registrar, cuide do site que tá acessando, tá? Não clica no primeiro que tá lá, muito provavelmente um anúncio. Como é que eu sei que é anúncio? Normalmente tá escrito anúncio. Pequenininho lá, né? Embaixo do link tem anúncio. Bem pequenininho. Amarelinho, verdinho, sei lá, depende do navegador, muda. Mas tá ali anúncio, ou AD, né, que seria advertisement em inglês, lá AD, anúncio. Então cuida, não é. gov.br/MEI, tá? Esse é o portal. Claro que quando digita gov.br/MEI, ele redireciona para gov.br/empresas e negócios. Ele redireciona, mas fica tranquilo. É isso aí. O Gov... Tá certo, no caso. Tá certo, tá? Tá certo. Então, o primeiro cuidado é esse. Né? Acessar o site correto. E tem muita gente que paga. E o pior é que tem muitos que pagam e acabam não obtendo o serviço. Esse é o maior problema. Já atendi vários, mas eu paguei. Não, você pagou, entra em contato com a galera, deve ter dado algum problema. Não, mas não me respondem. Tem um e-mail lá e não me respondem e tal. Então, esse cuidado é muito importante. Para não começar com o pé esquerdo, né, no negócio do empreendedorismo, tá? Então, esse cuidado. Temos aqui, né, o nosso planejamento para não esquecer de nada. Outra coisa, muito importante, é avaliar se as atividades, a ocupação, ou seja, aquilo que tu vai fazer no teu negócio, teu produto ou teu serviço, se existe o que nós chamamos lá de CNAES, né, Classificação Nacional de Atividade. Se o que tu quer fazer é possível enquanto MEI. Não são todas as categorias, todas as profissões, as ocupações que são permitidas. Hoje a gente tem em torno de 500 ocupações. Esse número aumenta, diminui todos os anos, porque a Receita inclui novas atividades, exclui algumas atividades. Né? Então é importante, antes mesmo de registrar, verificar se a tua atividade tem lá, se é permitida como MEI. Né? O que eu pude perceber quando a gente foi se registrar, que tu não consegue, por exemplo, abrir o açougue. Tu é o açougueiro. A ocupação. Exatamente. Isso aí. Até porque, como eu não sei se eu citei agora, quando a gente estava conversando, que com 15 dias eu já tinha passado do limite que eu poderia usar no mês. Tu entendeu? Porque como tu tem o açougue, o giro é muito grande, né? O valor da carne é muito caro, né? Então o giro é muito grande. Sim, a ideia é que tu possa comprar. No primeiro ano até não se tem tanta exigência assim com relação ao valor de compra do MEI, mas a ideia é que não ultrapasse 80% do limite de faturamento. Então o limite de faturamento anual é R$81 mil, né? Não se deve ultrapassar 80% desse limite de compras, né? Não ultrapassar, não comprar mais do que 80% desse limite de faturamento. No primeiro ano existe uma flexibilidade maior, porque é o ano em que tu está abrindo o teu negócio, então talvez tu tenha que comprar estruturas, máquinas, alguns equipamentos, algumas coisas, e aí talvez, né, tu ultrapasse. Até porque a gente tem que entender que tem a questão também do limite proporcional, que é quando se abre uma empresa MEI naquele ano. O limite é de 81 mil ao longo do ano inteiro, de janeiro a dezembro. Se tu abre uma empresa MEI, por exemplo, onde está agora em julho, se tu abre uma empresa nesse mês, não tem 81 reais de faturamento. Tu tem somente de julho até dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. E aí tu tem que considerar o que nós chamamos de faturamento proporcional. O que é isso? Né? E aí muita gente tem dúvida e acaba muitas vezes desenquadrando por causa disso. Então tu vai ter 6 meses de operação nesse ano, abriu em julho, tá? E o limite anual é de 81 mil. Mas como tu não abriu tua empresa em janeiro, em julho, tu tem que considerar o limite para esse primeiro ano, esses 6 meses, que é o faturamento proporcional. Como é que eu chego nessa proporção? É 81 mil no ano. Se tu dividir isso por 12 meses, tu vai ter uma média mensal de faturamento de 6.750. E para esse primeiro ano, para esses 6 meses aí, tu vai ter que considerar essa média de 6.750. Então seria 6.750 vezes 6. É isso que tu vai poder faturar. Esse é o teu limite para esse primeiro ano. E aí muita gente não observa isso e acaba desenquadrando. Né? Deixa eu te perguntar, tá? Porque às vezes eu posso entender e não ser o que seria o faturamento.
no mês. Porque é aquela ideia. Eu tenho uma ideia, posso estar equivocado e de repente aquele cara que está nos assistindo ainda não sabe. Qual é a tua ideia de faturamento? Faturamento, o que eu acho que é faturamento é todo o dinheiro que tu roda no mês. Roda? De compra e Venda, tudo que tu que entra e faz no sai. mês, Beleza. né? Outros diriam assim, é o lucro da empresa. Não, faturamento é aquilo que tu vende. É preço de venda do teu produto ou teu serviço vezes quantidade de produtos e serviços vendidos. Então, se tu vende lá a tua carne, todos os quilos de carne que tu vendeu ao longo do mês e o preço que tu cobrou dos teus clientes. Isso é faturamento. Tá, vamos ver se é o que eu entendi, tá? Nos primeiros 15 dias, a primeira nota deu 5 mil e a segunda nota deu 2 e pouco, né? No caso, eu tiro 40% disso que quebra, mas eu vou, para eu ter lucro, eu tenho que vender esses 5 mil e mais os 40% que seria o meu lucro. Isso é a tua margem que tu definiu. Isso, a margem que eu defini. Então vamos botar ali 40% de 5 é mais 2. Eu vendi 7 na primeira semana. É o preço de venda. É o preço de venda. Faturamento é o preço de venda. É o preço de venda. No caso, Isso aí. o meu faturamento nessa primeira semana já passou o que eu Já. poderia faturar no mês. Aí, exatamente. Entendeu? Isso que eu quis dizer que a gente Agora, acabou passando. uma coisa importante sobre o faturamento é que 81 mil no ano, a gente tem uma média de 6.750 no mês, isso é uma média. Tu pode em alguns meses faturar acima disso. Tu tem que cuidar, é o faturamento anual. Essa questão dos 6.750, ela se aplica para quem abriu a empresa no ano, e aí precisa cuidar esse faturamento proporcional. No exemplo que a gente deu aqui, né? Abriu agora em julho, Uhum. tem 6 meses. Aí, bom, qual é o limite desse MEI que abriu agora em julho? É 6 meses, período que ele ficou aberto esse ano, vai ficar aberto esse ano, vezes a média que é de 6.750. Agora, vamos considerar um MEI que já está de janeiro a dezembro. Ele pode, num mês, faturar 8 mil, no mês seguinte faturar 3, no outro mês faturar 2, num mês o negócio ficou ruim, não faturou nada, no outro mês faturou 10, e aí ele vai ter que cuidar o 81 mil. Ele não vai poder passar nos 81 mil. Se ele perceber nessa caminhada ao longo do ano que vai passar dos 81 mil, ou já passou, aí, bom, aí já tem que procurar um profissional contábil para já solicitar o desenquadramento, né? Para não, daqui a pouco, pagar uma tributação ao longo de todo o ano com uma empresa ME, que a gente chama, né? Um outro enquadramento. Ele vai pagar uma paulada aí. Então, você percebeu que vai passar dos 81 mil ao longo do ano? Cara, procura um profissional contábil, vai precisar de um contador, e aí ele já vai te auxiliar nesse processo de desenquadramento, já vai te dar todo o suporte necessário. Aí não deixa o negócio ir, vamos continuar faturando, tá muito bom os negócios e tal, e tal, e tal. E aí daqui a pouco vai ver que vai pagar a paulada de imposto, porque desenquadrou, é algo, né? Mas era mais ou menos o que eu imaginava, digamos que eu não soube explicar, mas era mais ou menos o que eu imaginava, e foi por isso que eu perguntei, entendeu? Porque, tipo assim, ó, como a gente fazia, eu vendia numa base de... Eu comprava numa base de 3 mil por semana. Entendeu? Aí tu vai botar mais só de carne, eu não tô falando do resto do mercado, tô falando só de carne. Aí tu vai botar mais 40%, porque tu tem a quebra, mas tu tem que tirar acima desses 3 mil pra tu ter lucro. Sim. Né? Então eu botava mais 40% em cima desse valor. Não vamos entrar em quebra e etc e tal, que eu tenho que fazer lá dentro, mas eu botava mais 40% em cima desse valor, 50% de 3 é 1,5, vamos botar mais 1,200. Eu tinha que botar mais 1,200 em cima desses 4,200 por semana. 4,200 por semana. Aí no mês dá 12. Já, entendeu? Desenquadra rapidinho. Desenquadra rapidinho. E no caso, a gente trabalhou 3 meses dessa forma. Exatamente pela falta de informação, pela desinformação. Aí tu vai atrás de um contador, para quem tá começando, uma dica. Sempre, se tu vai abrir um negócio de 50 mil, tenha 150 na mão. Porque senão não vai rodar. Não adianta. Porque daí tu vai atrás das coisas, tu vai atrás de um contador. Aí tu sabe, tu vai ali. O cara vai te cobrar mais uma taxa, mais um valor para poder arrumar para ti. Aí tu vai lá, desenquadrou, tu vai ter mais um valor que tu vai ter que pagar. Aí chegou lá, tu vai ter que pagar mais a diferença né, não é imposto, mas é a diferença entre tu ser MEI e tu ser... O outro é empreendedor individual, né? Tem o MEI e tem as outras empresas do Simples Nacional. Tá, A gente chama ainda de MES, mas dentro disso tem Sociedade Limitada Unipessoal, as limitadas, empresa individual, enfim, tem outras modalidades que já não são MEI. Mas vamos... Que vai pagar, por exemplo, o imposto de acordo com o faturamento. Com escalas progressivas. Né? Tem lá, o Simples Nacional tem uma tabela
né, para empresas de serviços, para empresas indústrias e para empresas comerciantes. E essa tabela de imposto ela é progressiva de acordo com o teu faturamento. Se tu fatura até os 180 mil no ano é um percentual, se tu fatura de 181 mil até tem outro percentual. Aí já se paga imposto, né, não mais fixo. O MEI é fixo. Não importa se tu vai faturar 6 mil num ano, num mês, ou não vai faturar nada, tem que pagar os impostos de forma fixa, né? Esse é um dos grandes ganhos do MEI. Né? Então, tu paga de forma fixa. Tu tem essa previsibilidade, né, de pagamento de impostos. Então, esse é um cuidado muito importante que tem que ter nessa questão do faturamento. Então, olhou as atividades lá. Onde é que eu pesquiso as atividades, Gustavo? Eu quero abrir uma empresa MEI, mas não sei se a minha ocupação ela é permitida. Se eu posso realmente abrir como MEI. Lá no portal do MEI, gov.br/MEI, tem um local específico onde tu consegue consultar todas as atividades que hoje são permitidas como MEI. Né? Lá por letras, aí tu vai olhando item por item. Aí é importante frisar que tu pode ter 16 atividades no teu cadastro como MEI. Uma atividade que a gente chama de primária, uma ocupação primária, e mais 15 atividades secundárias. Então daqui a pouco tu vai vender carne, mas tu já vai vender algum laticínio, tu já vai vender alguma outra coisa, mercearia, alguma coisa de mercearia. Então tu pode inserir no teu cadastro lá como outras atividades também. Sim. Tá? Eu trabalho com pedreiro, mas eu também trabalho com pintura, eu também trabalho com outras coisas. Então tu vai inserir tudo isso no teu cadastro. Então enquanto o MEI te dá uma maleabilidade, tu consegue atuar em várias áreas aí, né? Então, esse cuidado. A ocupação é permitida? Beleza, vamos avançar. Opa, então o CNPJ é para mim. Outra coisa importante, que eu recomendo, antes mesmo de registrar, entrar em contato com a prefeitura, que é para fazer o que a gente chama de viabilidade locacional. Hoje, o microempreendedor individual, não só o MEI, qualquer empresa hoje do Simples Nacional, pode registrar sua empresa no mesmo local onde reside, onde mora. Tá? Agora, por que é importante verificar com a prefeitura? Se no local onde tu vai abrir a tua empresa, que pode ser no teu endereço, então, ou não, né? Lá quando tu vai registrar a tua empresa MEI, tu pode informar o teu endereço, tu, né, enquanto empreendedor, o endereço residencial e o endereço comercial, que pode ser o mesmo. Lá tu vai informar. Mas é importante verificar na prefeitura se no endereço onde a tua empresa vai atuar, o endereço comercial, as tuas atividades, as tuas ocupações são permitidas lá. Uma questão de barulho, movimentação de pessoas, recebimento de fornecedores, de clientes e tal. Né? Então tem toda uma questão de zoneamento urbano. Então tem que entrar em contato com a prefeitura. Infelizmente no Brasil, aqui a gente está falando mais com a galera de Gravataí, né? Mas a gente lá no nosso canal, e eu me comunico com MEIs do Brasil inteiro, as prefeituras têm seus procedimentos diferentes quanto a isso. Aqui em Gravataí, por exemplo, esse é um processo que ele é digital. Tu entra lá no site da prefeitura, faz um cadastro lá e solicita uma viabilidade locacional. Então, tu vai informar os dados, o local onde a empresa vai ser aberta. Tu pode fazer depois já de ter registrado também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu recomendo que se faça antes, até para saber se pode registrar ali. E aí a prefeitura vai analisar, é super rápido isso. Claro, tu vai te cadastrar no site da prefeitura, lá na Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico e tal. E eles vão te dar um retorno com relação ao teu processo. Ok, viabilidade deferida. Ou indeferida se não puder naquele local. Então uma coisa importante de se fazer é fazer a consulta de viabilidade locacional. Dá para fazer também por dentro da Rede Sim, que é um outro site do governo federal, mas cara, na prefeitura é muito mais rápido. Eu recomendo assim, é muito mais rápido, é tranquilo. Aqui em Gravataí, bem de boa. Em outras prefeituras eu já não sei dizer, já não tenho tanta experiência em outras prefeituras, tá? E esses procedimentos mudam de prefeitura para prefeitura. Tá? Mas então, consultar se o que tu quer fazer, o produto que tu quer produzir, comercializar, o serviço que tu quer executar, pode ser realizado lá no teu endereço, no endereço da empresa, tá? Que, de novo, pode ser no mesmo endereço onde tu mora. Então, esse é um cuidado importante. E eu tenho minhas anotações aqui para não esquecer de nada, cara, ó. Então, cuidar com os sites, certo? Realizar o registro no portal correto. Documentação, é muito importante estar com o título... ok, título eleitoral, muitas vezes a galera deixa cancelar, fica suspenso, vai precisar do título na hora de registrar, mesmo depois de registrado para algumas operações lá dentro do site do Simples Nacional por MEI, vai precisar gerar código, vai precisar do título. Em alguns momentos, em vez de pedir o título, vai pedir o recibo do imposto de renda à pessoa física. Então, se alguém declarou imposto de renda à pessoa física nos últimos 2 anos, em vez do título de eleitor, vai pedir esse número do recibo, e às vezes a galera não tem, não sabe procurar, não sabe achar. Ele só vai perguntar se eu já tiver feito. Tiver feito. Tá. Não, pode ser. Sim. Vamos sanar as dúvidas, né? Claro. Sanar as dúvidas. Perfeito. Mas esse negócio da viabilidade a gente não sabia. Não sabia. E já que tu voltou, fiquei mais ou menos. sabendo quando precisa que a gente foi ver pra fazer o alvará, né? E daí eles exigem a viabilidade. Já vou. Se eu não fizer, a prefeitura pode me multar? Pode.
Tá, não, para saber. Questão de Pode. conhecimento. Pode. A prefeitura, as prefeituras, de modo geral, né, mas é importante sempre estar muito atento, porque isso tudo pode mudar a qualquer momento e a gente não é informado, né? Ainda não estão tão rigorosas com relação a algumas questões. Por que não são tão rigorosas? Porque entende-se que as atividades, as ocupações que são permitidas por MEI são ocupações de baixo risco, né, que não exigem, por exemplo, questões relacionadas aí a questões de incêndio, de segurança, são atividades de baixo risco, entende-se, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que tu trabalha com a tua carne, né, no açougue, usando teu exemplo aí. Cara, tem que observar as regras da prefeitura com relação à questão sanitária. Sim. O armazenamento, resfriamento dessas carnes. E aí pode ocorrer denúncias, e aí tu tem que estar com o teu alvará, e não só com o alvará, né? Tu tem que estar com a parte, com o processo ok mesmo. Porque o microempreendedor hoje ele foi dispensado do alvará. Não dispensado do alvará, mas dispensado de pagar o alvará. O alvará ainda precisa, a prefeitura ainda vai, muitas prefeituras, né? Gravataí sim, tem que entrar com pedido lá de alvará, para eles liberarem a tua inscrição municipal, para tu poder emitir nota fiscal e tudo mais. Tá? Mas não precisa mais pagar por isso. O microempreendedor não precisa pagar pelo alvará, que era algo que se pagava, tinha as taxas, né? E as renovações anuais e tal. O microempreendedor hoje, desde setembro do ano passado, ele está dispensado, não só do alvará, mas como também das certidões, né? Sanitárias e de bombeiro e tal. Mas ele está dispensado, mas ele tem que observar as regras. Por quê? Porque as fiscalizações continuam e podem continuar ocorrendo. Então o MEI está dispensado do alvará e das certidões, sim, mas não está livre de fiscalizações. E aí se a fiscalização vir e bater, é multa, pode fechar o estabelecimento, ou então exigir que tu te enquadre numa outra categoria e tudo mais. Então é importante frisar isso, né? É uma parte mais técnica, um detalhezinho. Eu não quero aqui assustar a galera, porque daqui a pouco também, né, Jair? A minha missão aqui é fomentar o microempreendedorismo e não afugentar a galera, né? Sim. Mas são detalhes que são importantes. E que não são difíceis, mas a gente tem que ir atrás, tem que buscar essa informação. Uma vez que a gente faz isso, depois vai embora. Toca a ficha, né? Sim. É só ir acompanhando as informações e vai embora. A gente acabou tendo uma denúncia e a gente acabou tendo que fechar porque a gente não conseguiu se enquadrar nas coisas que a vigilância sanitária pedia. Entendeu? Faltava dinheiro pra gente... O que faltava de verdade, que se o resto tivesse, eles até não incomodavam. Eles até deixavam nós trabalhar. Mas eu precisava da área de produção da carne refrigerada. E a minha área de produção da carne não é refrigerada. É uma lei que tem, né, dentro do município. Eu nem sei se é municipal ou se é estadual. Mas se eu não me engano, tu precisa ter. Não é que se eu me engano, tu precisa ter. Se eu não me engano, é estadual. Estadual. E aí tem que observar o estado, não adianta. Sobrepõe, né, as regras do município. Que é a questão do corpo de bombeiros, né? Também que é estadual, não é nem municipal, é estadual. E aí, claro, no caso dos MEIs, a questão do bombeiro até é tranquilo, porque as atividades são de baixo risco. Até, inclusive, o Comitê Gestor do Simples Nacional, quem regula, né, essa ideia de atividades que são ou não são permitidas, eles analisam lá e as atividades que constam lá, eles entendem que são atividades de baixo risco. E por isso até toda essa dispensa, né, de visitação de corpo de bombeiros e de certidões e tal. Mas tem que observar, como tem várias ocupações relacionadas, por exemplo, à alimentação dentro do MEI, então tu tem que observar as regras, né, de manuseio do alimento, de armazenagem desses alimentos, de distribuição para o teu cliente, né, embalagens adequadas que protejam, garantam a conservação do alimento. E aí tu tem que entender como é que são essas regras no teu município. Então tu não precisa ter a certidão, mas tu precisa observar as regras sanitárias do teu município. E aí, claro, pode ocorrer as denúncias, e aí, cara, a dor de cabeça é grande, né? Eu sabia as regras, vamos dizer assim, sabe? Eu sabia, porque quando a gente trabalha dentro do açougue, tu acaba aprendendo as regras, porque no teu cotidiano tu tem que seguir elas iguais, né? Só que na época que a gente abriu, não tinha condição de organizar todas as regras. E do jeitinho brasileiro, cara, depois desse momento eu botei na minha cabeça, então, o jeitinho brasileiro é a pior coisa que tem no Brasil. Vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa, exatamente. E foi por causa do jeitinho brasileiro que a gente acabou não fazendo as coisas certas e automaticamente houve denúncias, eles bateram ali. Eu recebi carne às 10 da manhã, às 5 da tarde eles bateram e me proibiram de vender a carne. Eu tinha 3 mil reais de carne dentro disso aqui. E tinha que pagar na segunda-feira. Então a gente tem que estar acompanhando isso, né?
Bem Beleza. complicado. E é bom tu compartilhar, já, porque isso parece só eu falando aqui, né? Mas assim, cara, tem inúmeros casos aí de... Não, eu cito esse exemplo porque é exatamente para onde a gente está indo, entendeu? Não é referente diretamente ao MEI, mas eu não estava dentro das regras e eu acabei tendo que fechar o açougue. E daí, dali para frente, a gente só caiu a venda, porque era 80% ou 90% da nossa venda do mês, era o açougue. E aí foi caindo, e eu acabei tendo que fechar, porque eu não ia conseguir pagar o aluguel. Hoje, eu não devo nada. Show de bola. Não fiquei devendo nada. Mas nessa brincadeira, nós perdemos 37 mil. Dá uma atrapalhada, né? Nós investimos... Na caminhada, né? Nós investimos 37 conto no brinquedo. E foi uma brincadeira cara. Então, assim, tem que, né? Vamos falar pra galera aqui, tem que... Não precisa ter a certidão, mas tem que entender as regras e seguir as regras. Ainda mais se for trabalhar. Vai trabalhar com alimentação, entra em contato com a prefeitura, marca um horário, entende como é que funciona lá. Eles Não ajudam. não importa o que for de alimento. É tudo muito chato. Não é chato porque eu não quero fazer. É chato porque tem um monte de regras que tu tem que seguir. E são regras de higiene, são Não, regras sim, não. tem como objetivo proteger o consumidor, né? O teu cliente, em última instância. Eu digo chato porque É bastante coisinha. exatamente, é maçante tu saber e tu te adequar a todas elas, né? Sim. Vamos lá. Então, seguindo isso, o alvará e certidões, então o MEI ele está dispensado, né? Então se alguma prefeitura cobrar aí, sabe que não pode cobrar, eles podem exigir o alvará sim, né? Até para poder gerar a inscrição municipal, que é uma outra coisa aqui na nossa pauta, né? A inscrição municipal. Todo MEI precisa da inscrição municipal. Eu sempre aconselho, se vai emitir nota fiscal de prestação de serviço, a gente está falando de MEIs prestadores de serviço, né? Vai precisar com certeza da inscrição municipal. Vai ter que procurar a prefeitura e fazer todos esses trâmites para poder emitir nota, senão não vai conseguir emitir nota fiscal. Nota fiscal, como é que emite nota fiscal, né? É uma grande pergunta que a galera tem. Prestadores de serviço, primeira coisa é alvará, inscrição municipal. Muitas prefeituras disponibilizam, Gravataí é um caso, né? Disponibilizam um ambiente onde o microempreendedor consegue emitir notas fiscais de prestação de serviço de forma eletrônica avulsa. Né? Então, não é preciso pagar para emitir as notas fiscais. Tem todo um sistema, claro, aí tu vai te cadastrar no sistema, tem que ter gerado a inscrição municipal, é um sistema bem interessante, inclusive, que permite que tu emita as notas fiscais eletrônicas avulsa. MEI, que vende produto, comercializa, ou então fabrica. Aqui no Rio Grande do Sul, o MEI ele é isento de inscrição estadual. Quem é que precisa de inscrição estadual? Empresas que fabricam ou comercializam mercadorias. Precisa da inscrição estadual. Tá? MEIs prestadores de serviços precisam da inscrição municipal. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, os MEIs que fabricam, produzem produtos ou mercadorias ou comercializam precisam ter inscrição estadual. Porém, o MEI não tem inscrição estadual no Rio Grande do Sul. É isento de inscrição estadual. Pode ser uma dificuldade. Rio de Janeiro também é isento, outros estados também é isento. Por que é isento? Eu não sei, não faz sentido, mas isso não faz sentido, tá? Mas assim, como é que o MEI emite nota fiscal aqui no Rio Grande do Sul, então? MEI que trabalha com mercadoria, comercializa produtos. A Receita Estadual, né, do Estado do Rio Grande do Sul, disponibiliza também um ambiente para emitir notas fiscais avulsa eletrônica. Inclusive tem aula lá no canal mostrando isso, tá? Agora, se vai comprar mercadorias de fora do estado ou enviar mercadorias para fora do estado, não ter a inscrição estadual pode ser um empecilho. E aí o MEI já não seria a melhor alternativa. Tá? Então também atendo vários microempreendedores. Mas eu quero comprar do meu fornecedor que é lá de São Paulo e aí ele me pede inscrição estadual, eles não geram nota para empresas sem inscrição estadual e aí agora? Cara, infelizmente é uma limitação que o MEI tem em alguns estados. E aí o MEI não é a melhor opção, né? Então é uma coisa até interessante se saber antes de registrar. Aqui no Rio Grande do Sul, o MEI ele é isento. Quem sabe isso mude futuramente, eu espero que sim, porque isso dá uma travancada no processo, né? Para o MEI que quer expandir, que quer comprar, vender para fora do estado. Sim. Então, enfim, é uma coisa para se pensar também, tá? Então, a questão da inscrição estadual e municipal. Quem precisa da inscrição municipal? Prestadores de serviço. Quem precisa da inscrição estadual? Quem fabrica ou comercializa mercadorias. Rio Grande do Sul, MEI isento de inscrição. Mas consegue emitir a nota, né? Através lá do ambiente que a Receita Estadual disponibiliza de forma eletrônica avulsa. Né? Se tem um número de notas fiscais muito grande, dá um trabalheiro do cão. E aí, né, o MEI já não é a melhor alternativa aí.
Beleza, abrimos a empresa, tomamos esses cuidados. Teríamos outros cuidados também aqui, mas a gente foi naqueles que são assim, aqueles mais nervosos, tá? Coitado. Como manter a minha empresa meio em dia agora, né, Jair? Coitado do cara que foi abrir o MEI. Ah, Abrir a empresa. Não, a gente brinca, mas como a gente tem um país difícil de tu abrir uma empresa, né? Um MEI, que é uma coisa simples, como mesmo, tu mesmo disse, que é simples e ainda assim é burocrático pra caramba. Imagina a dificuldade de outros que são mais difíceis, né? E outras categorias aí, bom, claro. Sozinho eu já não recomendo demais, nunca, né? Buscar apoio técnico. Porque daí o que acontece? Quando tu tem uma empresa um pouco maior, que já não se enquadra enquanto MEI, tu tá expandindo, tu tem que acabar focando no teu core ali, no teu negócio, no teu business. E aí tu não consegue mais dar conta da parte burocrática. Tem que delegar isso, tu vai ter que, de alguma forma, te organizar para terceirizar essa parada, né? Para que tu consiga focar no teu produto, no teu serviço mesmo, e mais clientes, e investir em outras coisas. Mais ou menos como aconteceu com a gente. A gente era MEI e chegou um ponto que a gente não seria mais MEI, seria desenquadrado. A gente acabou não fazendo, mas seria desenquadrado e a gente teria que procurar um terceiro para poder organizar para a gente fazer funcionar. E aí, saindo da figura de MEI, entrando para outra modalidade, obrigatoriamente tu precisa ter um contador. Assim, obrigado não, mas cara, tu vai te atrapalhar. Não recomendo nunca, vai se atrapalhar. Enquanto MEI, a gente consegue levar. Observando essas coisas que a gente está falando aqui, compartilhando com a galera, e principalmente também se mantendo atualizado, porque as coisas mudam. Olha só do ano passado para cá mudou o site, mudou a questão das dispensas de alvará, não precisa mais, certidões. Tivemos prorrogação de boletos agora março, abril e maio. O Simples Nacional tá mudando. Enfim, tem que estar acompanhando. Mas assim, abriu a empresa, beleza, agora é só vender e tá tudo certo e vamos lá, vamos faturar. Não, agora como manter essa empresa meio em dia. O primeiro passo, e a gente já falou aqui, é pagar os boletos. O chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e no caso do MEI, o que é pago dentro desse boleto? É pago a contribuição ao INSS, que é a maior parte do que se paga, é a contribuição ao INSS. Ah, Gustavo, mas eu não queria pagar a contribuição. Não tem como fugir disso, tem que pagar, tá lá dentro. É o principal que é pago lá dentro. Se pagar R$1 só, é um valor simbólico de ICMS, e R$5 de ISS, Imposto sobre Serviço, que é para a prefeitura. Então, se, por exemplo, o camarada ou a pessoa abriu a empresa MEI só de prestação de serviço, lá no boleto DAS dela vai ter R$5 de ISS, mais a contribuição ao INSS. Se a pessoa, ela produz, comercializa, então ela vai ter somente R$1 de ICMS, mais a contribuição ao INSS. A contribuição ao INSS ninguém escapa. Como a gente falou agora há pouco, né, Jário, que pode ter até 15 atividades, 16 na verdade, né, uma primária e mais 15 secundárias lá no cadastro do MEI, talvez tenha atividades de prestação de serviço e também de comercialização ou produção de mercadorias. E aí vai pagar R$5 de ISS, mais R$1 de ICMS e mais a contribuição. Tá? Hoje isso não passa de R$61. Hoje, se a pessoa tiver atividades de prestação de serviço e também comercialização ou produção de mercadorias. Isso é reajustado todos os anos. Por quê? Porque o INSS, ele é calculado... Quanto que é pago, né, de INSS nesse boleto DAS? 5% sobre o salário mínimo. Como o salário mínimo é reajustado todos os anos, então o boleto DAS acaba tendo um pequeno reajuste também todos os anos. Então isso é importante ser dito, porque, Gustavo, aumentou aqui meu DAS, o que houve? É isso, é o INSS que todos os anos é reajustado. E como se paga 5%, então, né? 5% sobre o mínimo, todos os anos aumenta um pouquinho. Mas o R$1 de ICMS e os R$5 de ISS, desde que o MEI foi aberto lá em 2009, não mudou. Pode em algum momento mudar, pode ser que os estados, né, queiram uma parcela um pouco maior disso, ou então os municípios, mas hoje é isso. Tá, e deixa eu perguntar, já que nós estamos aí, e eu vou me aposentar utilizando o MEI com um salário mínimo. Salário mínimo. Um salário mínimo. Não, porque daqui um pouco a gente sabe que a gente está pagando em cima de um salário, mas vamos perguntar para a gente não... Todos os benefícios previdenciários, e aí já vamos entrar nessa questão dos benefícios previdenciários, né? Eles são calculados sobre esses 5%. Então, vamos supor que tu te acidentou, precisou de auxílio doença, enfim, ou uma mãe microempreendedora, né? E aí tem o salário maternidade. Respeitando a carência, só isso daria um podcast pra gente falar sobre isso, né? A questão da carência do INSS e tal, e período de graça, e enfim. Mas respeitando o período de carência, vai receber o auxílio doença e tal sobre o salário mínimo. O salário maternidade sobre o salário mínimo. Sempre. Então hoje tá em 1.100, né? Mais ou menos. 1.100, 1.100, vai receber 1.100.
tá? Respeitando lá a carência e outras questões que não vamos abordar aqui, senão a gente vai ficar aí até meia-noite aí. E a galera, de repente, vai dormir. Mas assim, Gustavo, eu queria pagar mais do que esses 5%, ou seja, eu queria ter mais do que um salário mínimo só. É possível, enquanto MEI, fazer uma contribuição complementar de 15%. 15% sobre qualquer valor, respeitando o limite máximo do INSS, que deve estar em torno de R$7.000, tá? 15%. Mas aí vai ter que gerar uma guia específica lá, né? Vai ter que entrar lá no meu INSS, no INSS, gerar uma guia do INSS complementar, colocando o valor, né? E aí vai informar o código, que é o código específico para MEIs que querem fazer uma contribuição complementar. Nossa. Tem um código, se eu não me engano, não quero falar mentira aqui pra galera, mas código 1910 ou 19 assim, não me lembro exatamente agora, tá? Tem vários códigos lá, mas é possível. E aí sim, pode se aposentar com valor maior do que não somente um salário mínimo, ou então se precisar de um auxílio do INSS, como salário maternidade, auxílio doença, tem um auxílio um pouco maior. Mas, Gustavo, quais são os benefícios, né? Além do salário maternidade, auxílio doença, tem também e a aposentadoria, como a gente já falou, né, por idade e também por contribuição. Tem também aí auxílio reclusão, né? Ainda semana retrasada, o mês passado, eu atendi uma microempreendedora em que na verdade, uma pessoa em que o esposo estava recluso, né? Estava encarcerado, e a gente fez todo um processo de regularização lá na empresa, e ela recebia, em função dele ser MEI, recebia o auxílio reclusão. É um outro benefício também aí do INSS. E também a pensão por morte, né? Então, um microempreendedor, e aí tem toda uma regra diferente lá, a idade, se é pro cônjuge ou se é pros filhos, tem umas regrinhas diferentes lá, mas também tem a pensão por morte aí dentro dos benefícios também. Essa história da pensão por morte não dá muita ideia, né? Você não dá muita ideia, ela que faz a janta. Ela que faz a janta, ela que faz o almoço, não dá muita ideia, não. Ó, vou te dizer, então tem, ó. Tem, mas deixa ela comer primeiro a primeira garfada. Sempre, né? Deixa ela aí, experimenta a primeira aí, amor. Então, tá, feito isso. Pagamento dos dados. Pagamento dos dados todos os meses, ele te permite, então, ter acesso a esses benefícios. Permite estar regular com a tua empresa, permite manter a emissão das tuas notas fiscais, permite que tu emita as tuas certidões negativas de débito perante a Receita Federal, perante ao município, perante ao Estado, perante ao INSS. Então, se tu não está pagando os teus dados, daqui a pouco tu vai comprar com algum fornecedor ou vender para algum cliente, participar de uma licitação. É importante dizer que o MEI pode participar de licitações, né? Tanto na esfera municipal, quanto estadual, ou até mesmo federal. Existe até um programa do governo federal que prioriza em algumas aquisições, que essas aquisições sejam feitas pelos MEIs, né, que a venda seja feita pelos MEIs. Agora tem que estar com a empresa né, onde tem uma regularidade, e o DAS é a obrigação mensal, e ali dentro então a gente vai pagar isso, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, né, que te dá acesso. Tem um aplicativo, né, que consegue ver todos os boletos por ali. Tem vários aplicativos, né, para acessar os boletos. Eu sempre recomendo, eu bato na tecla, né, de acessar sempre os sites oficiais. Tem MEI Fácil, Total MEI não sei o que, não sei o que lá. Só que esses aplicativos, como qualquer outro, apresentam bugs, né? Vários. Às vezes não atualiza o pagamento. Gustavo, mas eu paguei já faz 30 dias e aparece aqui que... Já entrou lá no PGMEI, lá dentro do site do Simples Nacional? Não, mas então, assiste a minha aula, acessa lá. Esse é o site oficial do governo federal. O Simples Nacional, o Portal do MEI, são os sites oficiais do governo. Sim. Todos os outros que tem aí, os aplicativos não são. Tem um aplicativo do governo que é o AppMEI. Esse é o único que, se eu fosse recomendar, eu diria, usa esse. Por quê? Porque é de fonte confiável, é do governo. Mas tem outros, tem vários aplicativos, tá? Funcionam. Mas eles pegam teus dados, daqui a pouco são empresas privadas, não são empresas do governo. Vai saber. Tá? Então, não estou aqui fazendo propaganda contra, são aplicativos que funcionam. Eu mesmo já... E nem está dizendo que algum deles vai fazer alguma coisa com os dados, só simplesmente está informando que pode, se acontecer, depois é porque não é do governo. Tem teus dados, eles têm os teus dados, tá? Então, tem que se analisar. São bons, facilita, até facilita. Mas quer usar um aplicativo, minha recomendação, utiliza o AppMEI. Digita AppMEI, vai estar a bandeirinha da Receita lá, tu sabe que é da Receita. Esse te dá acesso aos boletos, te permite gerar o teu certificado de MEI, e agora, mais recentemente, também eles incluíram uma opção que é a opção de solicitar restituição, quando se paga boletos DAS em duplicidade, por exemplo. É possível. Lá no portal do MEI, lá no PGMEI, né, no Simples Nacional, tu pode gerar N boletos para o mesmo mês, e aí o mais desavisado acaba pagando duas vezes. Tu pode solicitar restituição. Isso. Fez no início do mês, pagou, no fim do mês esqueceu, não achou o boleto, pagou de novo. Não tinha um controle lá, pagou de novo, achou que não tinha pago, né? E aí, percebendo isso, pode solicitar restituição.
Antes, até então, era feito só lá no Simples Nacional. Agora, o aplicativo MEI, o app MEI, que é o único que eu recomendaria aqui, tá? Eu gosto de acessar mesmo o portal do MEI, o site do Simples Nacional, que é muito mais... E atualiza muito mais fácil, né? Como tu mesmo diz. É beber na fonte, como costuma dizer, né? É beber na fonte. Lá, se der algum bug, bom, é um bug do governo, não é? Sim. Então, beber na fonte. Agora, com essas questões de prorrogação dos boletos da ASA, aí março, abril e maio, os aplicativos... Viraram. Até eu brinquei hoje, né? Eu coloquei, fiz um stories de tarde e botei lá, entrei no PGMEI e de ontem para hoje ocorreu uma mudança com esses boletos de março, abril e maio que aparece uma informação de cotas. Né? A gente tá até guardando o que vai acontecer com essas cotas aí. E aí eu fiz um stories e ainda coloquei assim, os cabeças de aplicativo vão pirar agora, porque os aplicativos acabam não acompanhando essas mudanças. Então é importante isso, tá? Dá para acessar para o aplicativo? Dá. Eu recomendo. Cada um tem que avaliar, né? Os dados vão estar com uma empresa que é privada, que não é do governo. Enfim, tá? Então, pagamento, fundamental. Pagamento dos dados é a principal obrigação, tá? Outra coisa muito importante que 98,8% dos meses que eu atendo não fazem, que é o quê? Manter um relatório de receitas brutas, o faturamento. Todos os meses, o próprio portal do MEI tem lá um modelinho, mas pode ser na mão, uma planilhinha simples, que é tudo que tu vende ao longo do mês. E lá tu vai ter o total do mês. Então, janeiro, fevereiro, julho. O que eu faturei ao longo do mês? Faturamento, aquilo que a gente falou agora, né? O que foi vendido. E o total disso no mês. Todos os meses. Depois, na hora de entregar a outra obrigação, todos os anos, que é a declaração anual de faturamento, então é só somar. Mês a mês. E tá lá. E é uma obrigação. Ninguém faz. Manter o relatório de receitas brutas. Eu preciso entregar isso para alguém? Não. Mas se a Receita te autuar ou te solicitar a entrega de informações, porque vamos pensar assim, todos os anos eu tenho uma obrigação que a gente está falando sobre manter a empresa MEI em dia, né? Então, tu paga os teus DAS e tu precisa entregar todos os anos a declaração anual de faturamento, que vai até o dia 31 de maio de todos os anos. Lá tu vai informar tudo que tu vendeu ao longo do ano passado. Então, até dia 31 de maio, tu vai informar tudo, do dia 1º de janeiro até dia 31 de maio. Acabou recentemente agora, né? Tu vai informar tudo que tu faturou no ano passado, de janeiro a dezembro do ano passado. E aí, se tu não mantém esse controle, tu vai informar o que lá? Eu vou buscar as minhas notas e tal. Mas muitas vezes o MEI, ele pode vender sem nota fiscal para pessoa física. Sim. Né? E aí, se ele não anota isso, se ele não controla, ele não sabe. E aí ele bota qualquer valor lá. Alguns perguntam a mim, Gustavo, qual o valor que tu acha bom? O valor que eu acho bom é aquele que tu vendeu. Esse é o valor que é bom de botar, né? Aquilo que aconteceu na prática. E aí, o que acontece? Tu bota um valor lá, e daqui a pouco a Receita Federal te chama para apresentar os teus controles, o teu relatório de receita bruta, porque é uma obrigação, está previsto, né, na legislação do MEI, eu não tenho que apresentar. E aí, aí o pessoal vai dar pulo, né? Então, relatório de receitas brutas. Mantém. Não precisa ser nada complexo, não precisa ser uma planilha lá com o soma C, com as médias e não sei o que. A Bhaskara. Com os cálculos, com as fórmulas mirabolantes. Mas um caderninho seja, né? Ou um aplicativo aí, um bloquinho de notas, alguma coisinha que te permita ir mantendo esse controle. Vai te facilitar na hora de entregar a tua declaração. E também, se caso alguém te solicite a apresentação desses dados, tem como apresentar. Até para tu ter um controle do teu caixa, né? Do ponto de vista de gestão, a gente nem se fala, né? Tu entender ali a evolução das tuas vendas ao longo dos meses. Gestão de custo. Tem meses que vende mais, vende menos, por quê? É sazonal. Então, tu consegue, inclusive, entender como é que tuas vendas ocorrem ao longo do ano. Períodos que vende mais, meses que vende menos. Do ponto de vista de gestão, nem se fala. Eu tô mais pegando o aspecto aqui legal mesmo da parada toda. Mas nesse aspecto aí de fluxo de caixa, então, nem se fala. A gente fazia, né? A gente não. Amanda. Cara, pensa num cara bom de matemática. Mas se tu botar atrás no caixa, vai dar tilt. Puxa! Se botar atrás do caixa, vai ter troco errado. Mas pode ter certeza, alguém vai voltar para reclamar. Eu já consegui fazer de passar o cartão do cara, de uma mulher, era R$36, eu passei 36 centavos. Eu apertei os números, apertei na maquininha, ela não deu barulho e eu não vi, e eu entreguei pra mulher, deu ok, entreguei pra mulher botar a senha. E foi embora. Ela não achou nada anormal. Não, depois não era uma vizinha, era uma conhecida, uma conhecida, e ela não se importou da gente ir lá, né? Daí a Amanda foi lá e cobrou dela, no caso. Isso aí. Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Eu tava rindo, porque toda vez que tu fala, é o DAS, aí tu lembra de alguma coisa, e tu não consegue pular pro próximo tópico. Não. Eu acho que tu já tentou umas 3 vezes e não conseguiu pular pro próximo tópico. Mas eu sofro desse mal, eu falo, e a minha esposa também fala, tu vai no detalhe, tu repete e tal. Cara, mas é que, por mais que a gente
repete, e repete, e repete, Não entendem. né? Então, assim, vamos lá. Recapitulando, DAS, manter a empresa meio dia, paga o teu DAS mensal. Gustavo, abri a minha empresa hoje, quando é que eu pago o primeiro DAS? São tudo perguntas que eu recebo, tá? No mês seguinte. Então, abri a minha empresa bem em julho, né? O período de apuração que a gente chama é o mês de julho, porém o vencimento desse DAS de julho vence no mês seguinte. Ou seja, vai vencer lá no dia 20 de agosto. É sempre no dia 20 do mês seguinte. Ou no próximo dia útil. Às vezes o dia 20 cai num feriado ou no final de semana, vai ficar para o próximo dia útil. É pós-pago. É pós-pago. Assim. Não, pra ficar simples e fácil de explicar, é pós-pago. Isso aí. É que nem conta de telefone. Usa e paga depois. E paga depois, tá? Então, abri agora. Eu sempre vou estar pagando este mês no mês seguinte. Tá? É sempre assim que funciona. Beleza? Então, pagou o DAS. Tá mantendo o teu relatório de receitas ali. Tudo tá vendendo. Vai entregar todos os anos a tua declaração anual de faturamento. Do dia 1º de janeiro até dia 31 de maio. Notas fiscais. Se o teu cliente é pessoa jurídica, vai ter que emitir nota fiscal. Até porque ele não vai comprar contigo. Existe lá na legislação que diz que se o teu cliente é pessoa jurídica emitir nota fiscal de entrada, tu não precisa emitir. Mas ninguém faz isso, né? Pô, eu sou pessoa jurídica, eu vou comprar de ti que é uma pessoa jurídica. Eu quero nota, pô. Eu não vou comprar contigo, eu vou comprar com outro. Sim. Né? Pessoa física, o MEI não é obrigado a emitir nota. Porém, se o cliente, pessoa física, pedir, aí tu tem que emitir. Senão ele pode se recusar a comprar contigo, né? Sim. Então, o ideal é sempre emitir. Sabe por quê? Porque assim, daqui a pouco tu quer fazer um financiamento, tu quer buscar um crédito, alguma financeira, tu consegue comprovar as movimentações da tua empresa através das notas fiscais. Não adianta daqui a pouco tu só informar lá na declaração anual de faturamento que tu faturou, sei lá, 40 mil reais no ano, se tu não tem mais nada para comprovar isso. Nem um relatório de receita bruta, nem uma nota fiscal emitida. Pô, será que tu faturou isso mesmo, 40? Quem é que me diz? A nota fiscal vai comprovar essa movimentação toda, né? Então isso vai contar pontos para ti na hora de uma análise numa instituição financeira bancária. Tá, Importante. e vamos. Se eu tenho um sistema e ele solta cupom fiscal, esse cupom fiscal serve para me utilizar ele como comprovante. Claro. Tá. Cupom fiscal é um documento fiscal. Sim, não. Porque no cupom vem, né, escrito, isso não é uma nota fiscal. Sim. Daí eu lembrei de perguntar para essa questão, só mais pra gente deixar... Cupom fiscal. Tem que você entrar nos mercados, né? Cupom fiscal, sem problema nenhum. Tá? Beleza, nota fiscal. Funcionários, o MEI pode, né? Não sei se vocês sabem, pode ter até um colaborador. Sim. Existem aí projetos, vários projetos lá no Congresso para aumentar o número de colaboradores, também aumentar o faturamento de 81 mil, mas isso já se arrasta há alguns anos. Eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças em breve. Esse ano não, obviamente que não. Quem sabe ano que vem, mas enfim. Mas tá caindo de maduro aumentar o faturamento, tá caindo de maduro também a necessidade de mais colaboradores. Que chega um momento que tu já não consegue mais abraçar, Sim. e aí tu precisa de pessoas. E aí, hoje tu pode ter um colaborador. Se tu tem um colaborador, para manter a tua empresa meio em dia e manter as tuas obrigações trabalhistas, tu vai ter que recolher o INSS, 3%, né, de INSS sobre o salário mínimo. Aliás, é importante dizer, esse colaborador ele vai ganhar um salário mínimo regional, ou então, se não tiver um salário mínimo regional em função da profissão dele, né, aí é o salário mínimo nacional, no caso, atualmente, 1.100. Mas se a profissão desse colaborador tiver um piso regional, vale o piso regional. O salário base, que Salário muitas base. pessoas falam. Salário base. Sim, entendi. Que nem, vou dar um exemplo. Como eu fui auxiliar de açougue, quando eu era auxiliar de açougue, o salário mínimo era... 1.045. Na época era 900 pila, eu acho. O nacional. O nacional. 900 e alguma coisa, o salário nacional, e eu recebi o base, que era 1.200. Sim, que era provavelmente não, com certeza, o piso da categoria no estado. É uma ótima pergunta. Não, provavelmente sim. Não, sim, porque eu não sei. Eu sei que eles chamavam de salário base. É que, cara, por isso que eu tenho um problema muito grande com sindicatos, tá ligado? Porque eu trabalhei 10 anos dentro do açougue e eu vi eles uma vez. Que eles me ajudaram. Os 10 anos eu só paguei sem ganhar fruto nenhum. Sem ganhar fruto nenhum, entendeu? Não, mas essa questão do salário desse colaborador... Mas assim, cara, menos de 2% dos MEIs no Brasil tem um colaborador. Até porque 6.750 a média mensal. Aí tu paga a mercadoria, paga os custos, paga o colaborador, não fica muita coisa, né? Mas tem, alguns tem. E se tiver, é uma obrigação para manter essa empresa meio em dia, pagar o salário, que é o salário regional. Se não tiver, né? Se aquele profissional, que é o colaborador ali da empresa MEI, não tem um piso regional, é pago o salário mínimo nacional. Então vamos supor, o açougueiro, tem que verificar se o açougueiro do estado do Rio Grande do Sul tem um piso regional, que a gente chama de piso regional para o açougueiro. Talvez tenha, não sei dizer agora, tá?
Se tem, ele vai receber esse piso regional. Quantos 600? Então ele vai receber esse piso regional. Tá? Se não tiver, aí ele recebe o salário mínimo nacional. E aí o microempreendedor que tem esse colaborador vai ter que recolher 3% de INSS sobre esse salário, né? E mais o depósito de FGTS de 8%. Para chegar nesses, para pagar contratar esse cara e pagar esses R$1.600, ele tem que vender 80 mil no mês de carne. Aí já... Por isso que eu digo, né? Menos de 2% dos mês tem, né? Eu tô entrando exatamente por isso, porque daí tu já não consegue mais faturar, já vai passar faturamento. Porque esse funcionário, tu e esse funcionário, tem que ser 80 mil para cada um. Sim. Cada funcionário dentro de um açougue, ele tem que vender 80 mil para se pagar, cada açougueiro. Ao longo do ano? Ou do mês? Ao longo do mês. Ao longo do mês. Para ele pagar o que ele custa ao longo do mês, tem que pagar 80 mil. Beleza, então vamos lá. Então, tem funcionário, 3% de INSS e 8% de FGTS. Imposto de renda da pessoa física, né? Isso é uma grande dúvida que a galera tem. Por exemplo, eu tenho uma empresa MEI, e aí eu começo a faturar e tal. Eu sou um MEI, mas eu também sou uma pessoa física por trás, né, dessa empresa MEI. Sim. Como é que fica essa questão do imposto de renda da pessoa física? Porque eu vou vender, e aí o valor que entra lá das minhas vendas eu pego para mim, enquanto empreendedor, certo? Né? Sim. E como é que fica? Eu tenho que pagar imposto de renda da pessoa física ou não? E aí não pode confundir a declaração da empresa MEI com a declaração de imposto de renda enquanto pessoa física. São coisas diferentes. Né? E aí tem que estar atento a isso. E a gente já fez aulas e conteúdo sobre isso, calculando como é que eu sei. Porque assim, tem uma questão que se chama lucro tributável. Né? Então a gente tem que fazer um cálculo para saber se o lucro tributável da minha empresa MEI foi de 28.559,70. Hoje, quem é que precisa entregar imposto de renda da pessoa física no Brasil? Quem recebe ou teve lucro tributável acima de 28.559,70. Faturei 40 mil com a minha empresa no ano passado, então vou ter que pagar. Não, porque tem um cálculo que a gente faz. Desses 40 mil tem os custos, né, diminuir os custos, e mais a parcela isenta de tributação, que é uma outra coisa mais técnica aí. O resultado disso, esses 40 mil, menos custo, menos essa parcela isenta, o resultado disso é o que a gente chama de lucro tributável. E aí é isso que eu vou informar na minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Se ultrapassou dos 28.559,70. É uma parte mais técnica aí que eu não quero chegar lá apavorada. Mas saiba o quê? Se tu teve um lucro tributável com a tua empresa MEI acima desse valor que a gente falou, tu vai ter que declarar imposto de renda enquanto pessoa física também. Informando lá os dados da tua empresa MEI, como fonte pagadora, os valores, o que foi pago de INSS através do DAS, né? Mas enfim, é uma parte mais técnica aí. Mas para manter a empresa MEI em dia e tu, enquanto pessoa física, tem que observar essas questões, tá? Não sei como é que tá meu tempo, eu já tô me estendendo, Jair, como é que nós estamos aí? Quase 1h30. Então, cara, assim, da minha parte estava finalizando mesmo, a ideia é justamente trazer esses cuidados para registrar, falar que é uma modalidade assim que eu sou muito apaixonado, porque eu gosto muito do empreendedorismo e vejo no meio uma porta de entrada muito mais simples, muito mais fácil, mas a gente precisa dar esses primeiros passos não digo nem tanto com cautela, mas com conhecimento. Sim. Né? Com conhecimento para a gente não cair nessas armadilhas. E como eu disse, dados do Sebrae, eu não tenho os meus dados, as minhas pesquisas, mas, cara, eu tenho muita gente que peca nesses aspectos que a gente trouxe aqui. Os aspectos dos cuidados com relação ao registro e nos aspectos relacionados aí essa parte da manutenção da empresa MEI em dia. E nem vamos falar aqui sobre a importância também de buscar qualificação constante, de se utilizar das redes sociais para levar a mensagem, para fazer a divulgação dos seus produtos, dos seus serviços, utilizar essas mídias para levar o produto, porque não adianta nada ter um produto muito bom, né, Jair? Ou um serviço muito bom. Se as pessoas não souberem disso, de nada adianta. E eu vejo muitos microempreendedores com produtos e serviços fantásticos, muito bons, mas que não chegam nas pessoas que precisam daquele produto, daquele serviço. E é uma obrigação do empreendedor levar essa... Se o produto é bom, cara, é uma obrigação chegar essa mensagem desse produto às pessoas que precisam desse produto, desse serviço, né? E no que se refere a crescimento, né, de negócios e de MEIs, é uma parte ainda muito carente. A gente usou muito o nosso tempo aqui para falar, né, de aspectos mais legais, fiscais, tributários, contábeis, mas eu queria finalizar, né, o nosso bate-papo aí, e fica à vontade para perguntar, né, da importância também de estar se qualificando no que se refere a como alavancar as vendas da empresa, como fazer esse negócio crescer, como desenquadrar, né, de MEI e virar uma outra empresa, porque a gente tem muito no meio dos MEIs, essa ideia de que desenquadrar é ruim, e desenquadrar é bom. Porque é sinal de que a empresa está crescendo, os negócios estão prosperando. E não é ruim desenquadrar. Sim.
A gente tem muito esse mito, não, vou desenquadrar e agora... Não, cara, vamos desenquadrar certo, vamos desenquadrar da maneira correta, cuidando de tudo que a gente falou aqui, mas desenquadrar é ótimo, é sinal de que os negócios estão prosperando. Ou tu quer ser meia a vida inteira? Não, vamos crescer, vamos pra cima. Claro, saiba que tu vai ter que fazer alguns cálculos, a tributação é diferente, tu vai precisar de um profissional contábil, né? Tu vai ter outras obrigações que tu não tinha enquanto MEI. Mas se o negócio tá crescendo, o céu é o limite, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, focar também nessas questões de crescimento de negócio, porque senão o negócio não vai para frente. E principalmente eu vejo assim, focar na divulgação do teu produto ou do serviço, fazer com que as pessoas conheçam o teu produto, com parcerias locais, com anúncios no Instagram, Facebook, no YouTube, onde quer que seja, no Google, ter um perfil do Instagram, trabalhar esse perfil do Instagram, fazer os teus conteúdos no YouTube, cara, levar a mensagem do teu produto ou do teu serviço para as pessoas que precisam do teu produto ou do teu serviço, né? Quando a gente tinha o mercado, o fim de semana que eu fazia alguma publicação que eu gostava bastante, eu sempre gostei muito dessa parte de marketing, e quando eu fazia uma publicação no Facebook, a minha venda dobrava. E não é à toa. Dobrava. E coisa simples. Dá uma olhada na carne, vem aí, chega, vamos conhecer, vamos, entendeu? E normalmente eu não dava preço, né? Nunca dei preço, sim, pro pessoal. E normalmente é o que chama o pessoal, né? Sim. E eu acabava chamando pela qualidade, não pelo preço. E assim, microempreendedores de Gravataí, né? Estamos em Gravataí, mas serve pro Brasil inteiro. Claro. Eu não sei qual é o teu produto ou teu serviço, mas tu pode estar divulgando o teu produto ou teu serviço, se tu atende localmente, aí no teu bairro. Tu pode estar divulgando o teu produto e assim, investindo muito pouco, né, Jair? A gente tem aí os anúncios, quem não viu os anúncios, né? Lá no Instagram, no Facebook, alguns gostam, outros não gostam, mas as pessoas estão fazendo aqueles anúncios lá porque dá resultado. Sim. Claro. Né? Não é só o Zuckerberg ganhando dinheiro lá, é porque dá resultado. Então, a gente tem que começar a entender como é que eu faço essa parada aí. Como é que eu faço esses anúncios aí, né? E nós, né, inclusive, damos esse suporte também para o microempreendedor que quer começar a entender, fazer os seus primeiros anúncios na internet, como é que se cria uma conta de negócios para poder anunciar, quais são as estratégias para se anunciar. Então, a gente também está ajudando vários microempreendedores nesse aspecto de não só a questão fiscal, tributária e contábil, sim, mas também, cara, como é que eu consigo, então, divulgar o meu produto? Como é que eu consigo trabalhar o meu Instagram? Como é que eu consigo fazer o meu anúncio, um anúncio bom, que realmente vai gerar negócios lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, ou então lá na pesquisa do Google, ou também até mesmo no YouTube, né? Então a gente vem trabalhando também bastante nesse aspecto de crescimento de negócios para pequenos empreendedores. E qual é o Instagram para falar com o nosso amigo Gustavo? Então já para nós correr nessa parte aí. Maravilha! O meu Instagram é o @master_mei. Então, mas se for lá na pesquisa do Instagram, né, na barrinha de pesquisa lá, né, na lupinha, Master MEI vai aparecer lá. Então a gente tem conteúdo praticamente todos os dias, a gente está sempre abrindo um box de perguntas, dá para chamar lá no direct também, a gente responde, às vezes a gente pode demorar um pouco mais, né, tem outras demandas aí, é a forma aí mais rápida, né, de entrar em contato e a gente já ter o primeiro contato, quem sabe eu ajudar aí com alguma dúvida, ou até mesmo a gente bater um papo numa consultoria, ou até mesmo ajudar nesses aspectos aí legais, tributários, fiscais, e também de crescimento de negócio, que é algo que a gente vem focando bastante, por entender que não basta nada tu cuidar da parte fiscal, né, sim, burocrática, se o meu negócio não deslanche, se o meu negócio não cresce. Então a gente vem focando bastante também nesses aspectos, né. E no YouTube, onde é que a gente tem essas aulas especiais? No YouTube, eu sei que tu vai linkar pra gente aí na descrição claro, depois, né, vai deixar linkado pra nós, mas cara, hoje se tu entrar lá, depois que o canal começa a pegar uma atração, né, a gente tá aí com mais de 30 e tantos mil inscritos já, o canal tá crescendo, né, e ajudando cada vez mais pessoas. Mas se tu digitar Gustavo Ribeiro lá na barra de pesquisa, tu vai me achar um dos primeiros canais ali, ou Gustavo Ribeiro MEI, os primeiros canais que vão aparecer ali é o meu, e aí lá no YouTube a gente tá como Gustavo Ribeiro mesmo, e no Instagram é Master MEI, em função da nossa comunidade Master MEI, onde a gente tem um treinamento completo, desde o registro até o desenquadramento, ajudando em todos esses aspectos aqui, com acesso às nossas lives também semanais, né? Não sei se tu sabe, Jair, e a galera, a gente faz toda segunda-feira, às 8 horas, uma aula ao vivo, né, no YouTube. A aula aí tem em torno de 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, às vezes um pouquinho mais, onde a gente compartilha com detalhes tudo isso que a gente veio falar pra galera lá, né? E essas lives, elas ficam no ar durante 7 dias. Então, durante 7 dias, pode ver de novo, assistir, reassistir. Depois elas saem do ar e vão para nossa comunidade Master MEI. Lá dentro a gente tem o acesso a todas as lives, já foram mais de 20 lives, né? Então, só de live a gente tem mais de 20 horas de conteúdo, no detalhe do detalhe mesmo. E, além disso, a gente tem o curso MEI Raiz, lá dentro da nossa comunidade. Então, a comunidade, ela se baseia em três frentes, né? A gente tem
o acesso livre às lives semanais, então toda semana tem um novo conteúdo lá. A gente tem o curso MEI Raiz, que daí é mais focado, né, direto ao ponto, aulas de 5 a 10 minutos, mostrando o passo a passo do clique lá no portal do MEI, lá no Simples Nacional, todo esse processo desde o registro até o desenquadramento, se for necessário. É o curso MEI Raiz, e mais o acesso à comunidade lá, nosso grupo dentro do Facebook, que lá realmente tem conteúdos mais exclusivos para quem está na comunidade. Nós temos também, onde eu costumo dizer que eu pego na mão do microempreendedor lá. Gustavo, na minha prefeitura, que é aqui no Acre, na cidadezinha não sei o quê, cara, a gente entra lá em contato junto com aquele empreendedor lá naquela prefeitura para entender como é que o cara vai gerar a inscrição municipal dele lá. Então é um trabalho bem personalizado mesmo, isso dentro da comunidade, né? A comunidade MasterMEI, por isso o Instagram, né, é MasterMEI. Mas lá no YouTube vai encontrar como Gustavo Ribeiro mesmo. Não deixa de se inscrever no canal, Gustavo Ribeiro, no Chimarrão Podcast. Deixa o like. Lá no Instagram é @Chimarrão Podcast. Não podemos esquecer das Vozes do Além. Né? Sabe que no Ratinho tinha o Sombra, né? Aqui nós temos as Vozes do Além, que as pessoas escutam, mas nunca vê. Que a Amanda ali, ela falando, as pessoas escutam. Então a gente apelidou de as Vozes do Além, né? Da Silva Pintanel. Queria agradecer a todos que estão aí. De novo, se inscreva no canal, no canal do Gustavo Ribeiro. Quero agradecer o pessoal que é nossos parceiros aí, né? Os irmãos Pipas, que são os caras que fazem os logos. Tá abrindo a empresa, quer fazer um logo, quer fazer uma coisa assim, fala lá com os caras são bons. No Instagram é @irmãospipa. Cachaças do Leitão, mas nesse frio é bom tomar um traguinho para dar aquela esquentada, né? E na Web Rádio Sintonia de Gravataí, que é uma rádio que abre um espaço aí para a comunidade, para as ONGs e as coisas da comunidade que nos dá uma parceria aí. Queria te agradecer, professor Gustavo, por ter vindo, parabenizar de novo pelo trabalho. Como eu disse, é um cara que eu gosto de ouvir falar, um cara que explica bem e não faz com que a aula fique maçante, entendeu? A gente é diferente, dá vontade de tu aprender, porque a gente sabe que, pô, se tu parar pra pensar e tu parar pra pegar na ponta do lápis, é um negócio maçante, um negócio difícil. E não, tu faz ficar mais fácil, tu faz ficar mais leve. Queria te agradecer de novo pela presença e deixar aí as portas abertas quando quiser voltar. Vamos ter. Eu vi que tem mais coisa aí para nós fazer mais uns episódios. Então... Eu costumo dizer, eu repetir, né? Eu sofro desse mal, nem compartilhar muito. E vamos combinar sim, tem muitas outras coisas que a gente pode falar. Daqui a pouco um outro bate-papo aí, estratégias para crescimento aí para os microempreendedores, né? Parabenizar, Jair, pela iniciativa, né, do podcast, bacana, trazendo para a galera de Gravataí o conhecimento para o povo de Gravataí. Exatamente. Né? Então, muito legal essa iniciativa, para que Gravataí conheça os profissionais e as pessoas que têm uma mensagem para levar, né, aqui em Gravataí. Então, muito legal mesmo essa valorização, né, das pessoas aqui de Gravataí. Eu acho que a nossa cidade aí, eu, como morador de Gravataí, né, também vejo que é preciso. E a gente tem as plataformas aí, vamos explorar as plataformas, né, e levar essa informação para o povo de Gravataí e, quiçá, mais além. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. Da minha parte, estou sempre à disposição aí. Ajustando as agendas, a gente está sempre disponível. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estão nos seguindo aí. E vamos deixar o like, pessoal. Vamos deixar o like.